da Copa do Brasil. Criciúma ou Bahia? Primeiro jogo, 1-0 para o Bahia na Fonte Nova, hein, CH? Passa o Bahia. Ceará ou CRB? Jogo de ida, 1-0 para o CRB no Rei Pelé. Passa o CRB. E Botafogo e Palmeiras. Primeiro jogo, 1-0 para o Palmeiras, hoje lá em Ribeirão Preto. Aliás, Ulisses Costa já está na ponta da linha e vai narrar já já. E aí? Passa o Palmeiras. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau. Batista, o CH diz que o Vila Nova, que perdeu de 6-0 do Paysandu, era sub-20. Jamais o jogo era a primeira partida da final da Copa Verde. No final, o jogo, o treinador Márcio Fernandes foi demitido. Está dizendo aqui o ouvinte Paulo Neves, que está dizendo também: Batista, para você acabar com a azia do molho de tomate de caixinha, é fácil. Só colocar uma pitada de açúcar. Acaba com a acidez. Olha, não sabia, hein? Não sabia. Uma pitada de açúcar no molho de tomate de caixinha. O problema é que eu tenho refluxo. Aí o bicho pega. A acidez é um negócio que me deixa muito mal. Inclusive eu tomo o remédio, né? Exatamente para o refluxo. Boa noite, Batista. E o torneio da cana, hein? Foi transmitido por alguma rádio. Eloir Pianca. Não. Nenhuma rádio transmitiu o torneio da cana. Mas o Datena, esse mesmo aí, fez uma reportagem para a EPTV de Ribeirão Preto do torneio da cana. É só procurar aí no Google. Coloque Torneio da Cana Datena. Você vai achar. Final de programa. Na sequência vem aí Ulisses Costa. Botafogo e Palmeiras. É Copa do Brasil. A melhor transmissão aqui na Bandeirantes. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Kátia Martins está ligada no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vai começar o jogo. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Luquinhas, rapaziada da UIS, está lá o Lucas. Tava de dengue, já tá tudo bem com ele. Lembrando que hoje a Voz do Brasil não será apresentada às 19 horas. Ela será apresentada às 23h30. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tudo pronto para a bola rolar. Saindo aqui pertence ao time do verde, Palmeiras todo de verde. Vai começar o jogo, Botafogo todo de branco, Botafogo de Ribeirão Preto. Árbitro do centro do gramado vai autorizar o início do jogo. Você curtindo o som da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor ouvinte no Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vai começar a partida. Você vem para curtir o futebol da Bandeirantes. Vai começar o jogo. Vai tocar na bola pela primeira vez. O time do Palmeiras vai tocar na primeira vez com o Hendrick Veiga. Vai começar mais uma partida da Copa do Brasil. Primeiro jogo, 2-1 para o Palmeiras no Allianz Parque. Agora o Palmeiras pega o Botafogo no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na linda Ribeirão Preto para você, torcedor do Brasil. Vai começar o jogo. Apita o árbitro, toca na bola. Hendrick, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil. E vem pro jogo. Estevão tá dentro da grande área pro Palmeiras. Bateu cruzado no banco do gol pra Hendrick. O zagueiro trava. Vem João Carlos pra pegar. Deu bobeiro, Botafogo geral.
E logo nos primeiros segundos de jogo, né, Ulisses? O Palmeiras desce com muita velocidade, com o garoto Hendrick, ele busca a tentativa de finalização, é travado pelo goleiro João Carlos, quase o Palmeiras abre o placar no Santa Cruz. E domina pelo campo de defesa para ser jogado, vem pro toque de bola, você tá ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, domina do campo de defesa para ser jogado, o time do Palmeiras vem com Gomes domina pro time do Verdão, vem torcedor brasileiro comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta, tenta descer pelo comando de ataque, o time do Verde abre, Gomes solta para Murilo domina pro time do Palmeiras para ser jogado pelo seu campo de ataque, ele tenta o toque de bola, não consegue, no bate, rebate, a bola volta pelo setor de esquerda, recolhe o time do Verde, lançamento vem à frente na esquerda, câmara de ataque, Hendrick domina, ele prende pro time do Palmeiras, vai pra finta em cima da marcação, faz o break, pode soltar do outro lado, abriu pela direita, soltou para Estevão domina novamente pro time do Palmeiras, vai pra finta, driblou, passou, soltou pra Veiga, cruzou, levantou na boca do gol, tentou o toque de cabeça, tentou chegar da bola, Lázaro não consegue, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras com Rios dominou, tentou descer, chega pra rasgar, vem João Costa, põe pra fora, parado o jogo, escanteio direita, campo de ataque pra equipe do Palmeiras bater. E o Palmeiras segue na pressão, com menos de 2 minutos de bola rolando, mais uma vez o Verdão vai para o campo de ataque, agora fatura um escanteio, sempre ele, pé canhoto na bola, Rafael Veiga chama para a batida. Escanteio para o time do Palmeiras bater, você ligado no microfone Bandeirantes, Veiga partiu para a bola, bateu, levantou na segunda trave, subiu de cabeça, vem para tirar de qualquer maneira o Alisson, ela volta com o time do Verde com o Rios domina para o time do Palmeiras, sai jogando pelo campo de defesa, abre a jogada contigo no setor intermediário, já vem para o toque de bola curto, novamente o time do Palmeiras domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento foi feito à frente para o comando, tenta o toque de bola contigo da esquerda, recolhe o time do Verde, Piqueires domina para o time do Palmeiras, volta a jogada para Zé, domina Zé Rafael para o Verde, solta a jogada na sua zaga central, sai jogando com Gomes domina para Murilo prende pelo seu campo de retaguarda, vai para a finta em cima da marcação do primeiro, dominou Murilo, vem para o drible em cima da marcação, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta no comando, vem para tirar, o toque de bola vai ser solto à frente do comando de ataque, aperta o time do Palmeiras, Estevão, já tomou a pancada, o árbitro para, tá marcado e a falta para cartão amarelo só no corpo do Estevão, tá marcado falta na direita, campo de ataque para a equipe do Palmeiras bater. Mas o Daronco fica só na conversa com o Patrick Bray, marca a falta e não apresenta o cartão amarelo para o lateral, que fez o gol contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Por sinal, Ulisses, o último gol marcado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, são 4 jogos já sem marcar contra ninguém. E se fosse amarelo não seria nem um absurdo, porque claramente o jogador vai para intimidar, vai para bater no Estevão. Já podia ser cartão amarelo. O Palmeiras já chegou legal e já podia ter cavado o Estevão mais um cartão amarelo. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola para ser o jogo do domínio do time do Palmeiras. Vem com Zé Rafael domina para o time do Verde, tenta levantar a jogada para a direita do campo de ataque, solta para Estevão domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, passa para a direita, Marcos Rocha, ele volta a jogada no meio de campo, tentou buscar a jogada com Veiga, apertou Estevão, tenta ganhar o lance, o árbitro para, tá marcada a falta, campo de defesa para o time do Botafogo bater, é falta para o time do Botafogo cobrar, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, do Tigre Brasil, domínio do campo da retaguarda, vai tentar o toque de bola para ser jogando novamente o time do Botafogo, é falta para o Botafogo bater, vem para a bola, vem para o levantamento à frente, vem Chapu, ele vai deixar a bola para a cobrança, ele falta João Carlos, ele vai partir para bater para o time do Botafogo, se posiciona no comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, levanta pelo comando de ataque, tenta o toque de bola curto pelo setor de esquerda, aperta novamente o time do Botafogo, tentou descer, a bola sai, tá parado o jogo, tá marcando lateral direita, campo de defesa pro time do Palmeiras bater, lateral cobrado, tenta Estevão chegar na bola, afasta o time do Botafogo, bola volta no meio de campo com João Costa, ele tenta o domínio de bola, vai pro toque de bola, o time do Botafogo já partiu no comando de ataque, bola enfiada à frente, Rios vem para tirar de João Costa, ele prende pelo setor de esquerda, sai jogando pro time do Palmeiras, tenta Lázaro a finta, perde a jogada na direita, ganha o Alisson, tenta ser jogando pro time do Botafogo, ele vai pra finta, vai pro break, solta na sua quarta zaga para Chapu domina pelo campo de defesa, vem pra finta, domina novamente pro time do Palmeiras para ser jogando o time do Botafogo, lançamento no meio da zaga, Murilão vem na cobertura do Gomes, afasta o perigo, tira Murilo, a bola volta com o time do Botafogo, domina a esquerda com Negueba prendeu pela esquerda, solta a jogada na ponta, abriu o bom lance à frente para Alexandro volta para Negueba, vem para a tabela,
solta a jogada, entrada na grande área. Tenta o toque de bola, afasta. A zaga do time do Palmeiras tira Zé Rafael. Ela volta contigo no meio de campo com o Chapu. Chapu domina pelo campo de defesa, sai jogando contigo no setor intermediário. Recolhe a jogada novamente, vem para o toque de bola, aperta na marcação. Tenta descer o time do Botafogo. Lançamento errado, aperta na marcação. O time do Palmeiras vem para ganhar a jogada do Botafogo. Bola volta e sobra para Veiga. Domina a Veiga e sai jogando pelo seu campo de defesa. Recolhe novamente no campo de retaguarda o time do Botafogo. Já tenta descer do campo de ataque. Bola foi solta à frente para o comando de ataque. Domínio do campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Recolhe a jogada, abriu para o setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação. Dominou, tenta o toque de bola, tentou descer da direita. O Alisson se atrapalha, a bola vai saindo para a linha de lado. É lateral para o time do Palmeiras bater, Solera. Lateral a favor do time do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira, agachado, só observando o que acontece na partida neste, Ulisses, que é mais um duelo do Abel Ferreira contra treinadores portugueses. Ele está completando hoje seu 26º jogo contra um treinador português em 25 jogos contra portugueses. O Abel Ferreira tem 18 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Enfrentou 2 vezes o Paulo Gomes. Venceu as duas, 1-0 no Paulista e 2-1 na Copa do Brasil. Todo dia, diga de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta no toque de bola, vem para o jogo novamente o time do Palmeiras. Vem comigo, o torcedor brasileiro Luiz Quintal, tá ligado na Bandeirantes. Vivaldo Junqueira, obrigado pela audiência. Domínio o time do Botafogo, tenta descer da direita, tira dali Chapu. A bola volta na ponta direita, campo de ataque. Murilo vem para marcação, toca na bola e põe para fora. Escanteio direita para o time do Botafogo bater. Depois da pressão inicial do time do Palmeiras, o Botafogo começa a se soltar no gramado. Fatura o seu primeiro escanteio na bola parada, vai em busca do gol para empatar o jogo, pelo menos no agregado, Ulisses. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Escanteio cobrado, subir de cabeça, vem para tirar. Piquerez, a bola volta com o time do Botafogo. Toque para trás de cabeça, vem para o toque de bola. Marcos Rocha. Tranquilo para Lomba, que sai do gol e faz a defesa. Lomba tenta ligar a jogada pelo setor de esquerda em velocidade. Domina o Palmeiras na velocidade, tentou descer, vem para tirar. De qualquer jeito na esquerda, campo de defesa. Domina Patrick, sai jogando para o time do Botafogo. Ele vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o Botafogo para ser para o jogo. A abertura vem com toque de bola de Bochecha. Bochecha domina pelo campo de defesa, tenta a finta, tenta o toque de bola, mas o árbitro está dando a saída de bola em lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda no seu campo de ataque. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. A bola volta no toque de bola, vai tentar o toque de bola novamente. O time do Palmeiras, a abertura vem para Estevam. Estevam domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, solta a jogada cotia para Marcos Rocha, que sai jogando pelo seu campo de defesa com Gomes. Gomes domina para o Palmeiras e sai para o jogo. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Levantamento à frente, tranquilo. De cabeça o capitão Lucas Dias põe pro goleirão João, que sai para fazer o João Carlos a defesa. Domina o Botafogo, tenta a finta na marcação, tomou a falta. O árbitro manda seguir a bola, volta com o time do Botafogo, nova falta. Circunferência central do gramado, é falta para o time do Palmeiras bater, para o time do Botafogo bater aí, Solera. E os jogadores do Botafogo reclamam agora com o Daronco porque não pintou cartão amarelo nem para Gomes, nem para Zé Rafael. Apenas a falta marcada e agora o Daronco pede calma para os jogadores do Pantera. É que o Gomes chegou empurrando por trás ali, né? Fazendo a falta em cima do jogador Negueba. Falta. Só, né? Vai, não é pra mais nada, a não ser cartão. O Gomes, de novo, não deu bote legal. Não é o melhor momento do Gomes. Esse que já é um zagueiro histórico do Palmeiras, maior deste século. Pra mim está, dos que eu vi em 50 anos, entre os maiores zagueiros. Só não tá no nível do Luiz Pereira, embora já o tenha igualado em gols marcados pelo Verdão. É falta pro time do Botafogo bater levantamento na grande área. Subiu o zagueiro, vem pra trocar a bola, volta para Piquerez. Piquerez domina pro time do Palmeiras, vai tentar o toque de bola frente no comando de ataque. Vem pra escorar a bola. Tira o perigo, ganha, tenta Lázaro, toque de bola, perde a jogada, a bola voltou com o Chapu. Ele prende o lance pro time do Botafogo, que tenta descer com o Negueba. Finta em cima da marcação no primeiro, outra finta do Negueba, já salta a jogada para a direita, pro Tinho. É com o João Costa, abriu para a direita do campo de ataque, vem cruzamento na grande área, a bola vai embora.
Tá parado o jogo, bate em Piqueires, escanteio direita pro time do Botafogo. Bateram só lateral aí, Solera. O Bandeira, ele confundiu, ele apontou pro escanteio, agora ele corrige, lateral para o Pantera. A Bandeira marca lateral, domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Botafogo, domina pelo setor de esquerda, quer para ataque, vem pro toque de bola, cruzamento na grande área, o toque de cabeça, Lomba tentou, falhou, voltou, jogada, Negueba dominou na área, vai pro cruzamento na esquerda, Patrick. Mas o que é isso? Mas o que é isso? O Botafogo perde uma chance incrível de gol. Negueba cochilou, Lomba furou, ficou com o gol aberto. Não dominou Negueba, a bola vem da esquerda com o Patrick, tentou cruzar de primeira, mandou longe no gol, tiro de meta, Verdão. Mas deu bobeira o Palmeiras aí, Solera. Deu muita bobeira, né, Ulisses? Principalmente o goleiro Marcelo Lomba, que saiu todo esquisito. Esse era aquele tradicional lance que se o Daron quisesse, parasse o jogo e falasse, vamos recomeçar que ficou esquisito, seria melhor para todo mundo, né, Ulisses? Foi feio, mas quando a fase é boa, e a dele e a do Palmeiras é ótima, nada acontece. E aqui os nossos queridos ouvintes de Piracicaba e São Paulo, na Domingos de Moraes, dizendo que o motorista desenvolve boa velocidade. No caso, o Leandro e a Catarina Sarcedo, sempre ouvindo você e a Rádio Bandeirantes e o nosso Verdão. Valeu, Leandro, valeu, Catarina, obrigado pelo carinho da sintonia. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, recolhe novamente no campo de defesa. Você tá na Bandeirantes, Luiz Manuel Mascarenhas. Obrigado pelo carinho da sintonia em Santo André, família Mascarenhas, todo mundo curtindo o sonsaço Bandeirantes. É na volta do toque de bola, tenta descer, Negueba, sobe, Gomes de cabeça, ganha. A bola volta com o Estevam, tentou ganhar na velocidade, meteu a mão na bola e fez a falta. O árbitro tá dando a falta em cima do Estevam. Deu a falta em cima do Estevam, lance a favor do time do Palmeiras, e o Rafael Veiga já fez o sinal, pediu para Gustavo Gomes e Murilo irem para dentro da área. O senhor tomou uma bronca hoje, hein, seu Ulisses Costa? O pai do nosso Dudu Capelo, Valtão Capelo, pediu para você parar de falar que ele vai ser pai nas transmissões, porque ele se assusta, tá? Ah, tá, mas o Valtão, a Mari tá grávida, o Dudu vai ser o pai, né? Casado com ela. É bola no campo de ataque, mas tá grávida só de 3 semanas. Se posiciona pra cobrança de falta. Não era pra falar, mas eu não aguento. É falta pro time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Campo. É o Léo Dias de Oswaldo Cruz, né? Se posiciona. Domínio do campo de ataque, é falta pro time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Se posiciona novamente no campo de ataque. Recolhe novamente, vem Rios para a bola, deixou pra Veiga. Veiga partiu pra bola, correu, bateu, levantou na boca do gol pra Murilo. Tira o zagueiro. Subiu bem de cabeça o Alisson. Tira. A bola volta, tenta descer o time do Palmeiras no toque de bola. Ouviu o toque de mão do Hendrick. Tá parado o jogo, tá marcado. Falta pro time do Botafogo bater no campo de defesa. E o Daron, que estava muito próximo da jogada, não teve dificuldades para marcar o toque de mão do camisa 9 do Palmeiras, que por sinal hoje, Ulisses, penúltimo jogo do Hendrick pelo Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Hendrick meteu a mão na bola, é falta para o time do Botafogo bater do seu campo de retaguarda. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata. Por que Nakata? Porque é Nakata. Nakata! A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem pro toque de bola curto. Você ligado no microfone Bandeirantes. Placar do jogo continua. Placar de 0-0. O tempo não para. Bandeirantes marca. 13 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. Palmeiras e Botafogo em Ribeirão Preto. Botafogo 0, Palmeiras também 0. No agregado 2-1 pro Verdão na Bandeirantes. Domina pelo setor de esquerda, tenta descer contigo na intermediária, aperta o time do Botafogo, tenta descer pelo direito do campo de ataque, bola foi solta para Bochecha, lançamento na grande área, Murilo com o bico na chuteira, tira, a bola volta com o time do Palmeiras, tenta descer, o Murilo perdeu, era a volta com o time do Botafogo que domina pela direita do campo de ataque, a abertura vem com Douglas Baggio dominou, tentou cruzamento, levantou na boca do gol, passa por todo mundo, tentou tirar Marcos Rocha, a bola explodiu no próprio companheiro, a bola volta, bateu no Veiga, domina do campo de ataque, Negueba prende para o time do Botafogo, para sair jogando pelo seu campo de ataque, tenta o toque de bola no campo de defesa. Puzóvio, outros placares da Copa do Brasil, Puzóvio. Ulisses em Santa Catarina, Criciúma e Bahia seguem empatando por 0-0. Na primeira partida, o clube baiano venceu por 1-0 e mais tarde, às 7h30, na Arena Pantanal, Cuiabá recebeu o Goiás. No jogo de ida, o Esmeraldino venceu o confronto por 1-0 também, Ulisses.
A bola volta no toque de bola, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação. Novamente o time do Botafogo sai jogando no campo de defesa. É bola, campo de retaguarda para sair jogando no time do Botafogo. E o Zé Rafael ficou na bronca aí, Solera. E o Daronco marcou a falta, porque o Zé Rafael ele partia em velocidade. Na hora que ele vai dar o tapa na bola buscando o Lázaro, ele foi derrubado. Daronco demorou um pouquinho, mas assinalou a falta a favor do Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E vem Negueba para fazer a falta, a bola volta para Estevão. Estevão domina para o time do Palmeiras, mas o Daronco parou. Marcou a falta no Marcos Rocha pela direita, próxima área para o time do Verdão bater. E apesar do Estevão ter levado a vantagem, ter ficado com a posse de bola, o Daronco entendeu que aonde foi a falta no Marcos Rocha, ela é muito mais perigosa do que a vantagem do Estevão na linha de fundo contra dois marcadores. Por isso, falta marcada a favor do Palmeiras. Rafael Veiga toma a posição de pé canhoto. Richard Rios, que marcou um gol de falta contra o Del Valle, também toma a posição. E o Veiga agora já indica para o Richard Rios que vai jogar na área. O colombiano, convocado pela sua seleção, sai da bola, Ulisses. Walter Neves, em Presidente Prudente, tá ligado na Bandeirantes. Osmar Soares, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Célia Cortez, curtindo o som da Bandeirantes com Anderson Carvalho Pereira. Obrigado pela audiência, torcedor do Brasil. Hélio Lopes Gomes, é bola no campo de ataque, levantamento na grande área do Botafogo, vem pra tirar de qualquer maneira. Chapu, ele tira o perigo para a volta para Piqueires pelo setor de esquerda, cruza, levanta na grande área, soltou para Hendrick, tentou chapéu no peito, não consegue. A bola volta com o time do Botafogo, que desce pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina Patrick. Ele já partiu com a bola dominada, tentou partir do comando de ataque, ficou no chão, o árbitro para. Marcou a falta do Piqueires em cima dele, tá parado o jogo, do Rios em cima dele, tá parado o jogo e vai pintar cartão amarelo. O Rios tá tomando amarelo. E o Rios jura de pé junto que ele faz o desarme e ganha no corpo na marcação para cima do jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, mas o Daronco não quis nem saber. Deu a falta e ainda deu cartão amarelo para o 27, Richard Rios. Um detalhe, Ulisses, falei que ele foi convocado, né, para a seleção da Colômbia. 28 jogadores foram convocados, 2 serão cortados antes da lista final para a Copa América. O Rios não deve ser um deles. Merecido amarelo para o Rios, né, Mauro? Total, não, e já de 3 anos essa regra é muito clara. Você, num lance como esse, estica o braço, pega do pescoço pra cima, cartão amarelo. Não é pro Richard Rios reclamar tanto. O palmeirense e o torcedor que pode reclamar do time. Começou bem, com quase 10 segundos fez 1-0, mas pouco chegou. O Botafogo até agora teve o lance mais perigoso naquela saída destrambelhada do Marcelo Lomba. Amarelo. Pois não? Por reclamação extremamente assintosa, Abel Ferreira. Abel também é amarelado aí, irmão. 10º cartão amarelo de Abel Ferreira no Palmeiras. Futebol da Bandeirantes, José Luiz está em Washington, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtiu o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Pô, o Rios usa o braço, a mão, dá no peito do jogador do Botafogo. Sai do jogo. Não tem nem o que falar, é amarelo. Não mais que amarelo, mas é amarelo. Sim, por baixo ele não fez nada, mas por cima ele fez tudo. É o futebol da Bandeirantes, é bola no campo de ataque. Tenta descer o Botafogo na cara do gol para fazer. Oh! O Matheus Costa foi chutar pro gol, errou. Se ele faz, se ele chuta, ele faria o gol. O jogador do Palmeiras que desviou para trás, que coisa, Solera! E mais uma vez o Botafogo tem a oportunidade de abrir o placar aqui no estádio Santa Cruz. E de novo não consegue carimbar a rede do goleiro Marcelo Lomba. Segue 0-0, resultado que classifica o verde para as oitavas de final da Copa do Brasil. 0-0 é o placar do jogo. O Palmeiras está passando na Copa do Brasil. Você está ligado no microfone Bandeirantes, domina do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo no setor de esquerda. Aperta o time do Palmeiras, tenta descer do campo de defesa com Rios. Abriu jogada no comando de ataque, tentou buscar Estevão. Estevão domina para o time do Palmeiras, toca na bola, põe para fora. Tá parado o jogo, tá marcado lateral esquerda, campo de defesa para o time do Botafogo bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, em São Caetano, no bairro Olímpico, meu amigo Metubalo Mauro Lima. Ligado no futebol Bandeirantes em São Caetano, também só dá Bandeirantes. A bola volta no campo de retaguarda, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina do campo de defesa para ser jogando. Domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vai para a finta em cima da marcação. Já domina do campo de retaguarda, novamente o time do Botafogo para ser jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem
tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 19:40 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Botafogo 0, Palmeiras pro Zóvio. Ulisses, mais tarde às 9h30 com narração de Rogério Assis, o São Paulo recebe o Águia de Marabá no Morumbi. No jogo de ida, o tricolor venceu por 3-1. É o futebol da Bandeirantes pra você. Esse Mauro Betti, ele é terrível, cara. O que foi, Maurinho, que você tá rindo aí? Não, o cara vídeo errou o domínio? Não, acontece. O cara mandaram o vídeo aí. Mas assim, e o Palmeiras não tá mandando legal, não. Tá errando muitos os passes. Continua com algumas partidas nos últimos tempos da equipe do Abel. Quando não joga bem, ainda assim ganha. Quando joga bem, ganha bonito e tal. Mas ainda muito instável. Começou bem o jogo, mas é o momento do Botafogo. O que não significa dizer que a equipe de Ribeirão Preto chega ao gol. Claro, pode acontecer qualquer coisa, aquela falha do Lomba. Mas é um jogo mais equilibrado do que eu imaginava. Não esperava moleza pro Palmeiras no Santa Cruz, mas o jogo tá difícil. É jogo difícil mesmo. E outra, pra quem esperava molezinha, não tem molezinha não tem. No Brasil, não, cara. Claro, e a gente viu já no jogo de ida no Allianz Parque a ótima atuação da Pantera. Futebol da Bandeirantes pra você. Aqui tá parado o jogo. Tá marcada a falta em cima do Veiga, Solera. Exatamente, deram um trançapé para cima do Rafael Veiga. Por sinal, né, Ulisses? Foi aqui no estádio Santa Cruz que ele marcou um golaço no Campeonato Paulista do ano passado, eleito o gol mais bonito do Paulistão da edição 2023. Bem lembrado, Solera. Onde tem gente produzindo, jardineiro, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil. Você tá na Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Cristal tá ligada na Bandeirantes, mas quem vem é o time do Botafogo pela direita do campo de ataque. Dominou, recolheu Baggio, prendeu o Douglas Baggio, deu na esquerda para Patrick, puxou perna direita, ergueu a cabeça, limpou, tentou a finta, perde o lance, vem pro toque, recupera, devolve a jogada, tentou a finta, vai pra linha de fundo, cruzamento vem na segunda trave pra ninguém. A bola volta na direita, tenta chegar da bola novamente o Alisson, ele ganha a jogada para o Botafogo que desce no comando de ataque, prende a jogada curtinha com Zé Rafael. Zé Rafael prende a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, solta a jogada curtinha na intermediária. Domina o Botafogo, vem com o Matheus Costa, tenta o toque de bola, partiu pelo setor de esquerda, Chapu dominou, linda a bola, dominou na cara do gol, vai bater errado, Douglas Baggio. Ele bateu errado, mandou para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater, Solera. Dominou, olhou para o Marcelo Lomba e falou: sou o Baggio. Chutou igual o Douglas, pegou mal demais na bola. Foi igual o Baggio batendo pênalti em 94, né? Não são parentes. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o seu grito de gol. Futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Alô, Pedro do interior do Ceará, ligado no Futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Eu quero você comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Prende o lance curtinho no setor intermediário. Domina novamente o time do Botafogo, o time do Palmeiras. Prende a jogada, já recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente na intermediária, prende o time do Palmeiras para ser jogando pelo comando de ataque, recolhe pelo setor de esquerda no campo de defesa, vai tentar o toque de bola Murilo domina novamente para Gomes recolhe pelo seu campo de retaguarda para ser jogando. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, recolhe pelo campo de defesa, domina novamente o time do Palmeiras, a abertura vem pelo setor de esquerda, recolheu Zé Rafael, capricha Verdão, vai pra cima, Palmeiras. Mas talento, né? No campo de ataque pelo setor de esquerda, prende o lance. Como é que é, Mauro? Talento, Palmeiras. Talento, parece que tá com o pé pesado, inchado, né? Não tá administrando o resultado, ele tá lento. Né? E aí fica, né? Não vou dizer como diria o craque Neto, pé de rato, pé de galinha, mas não tá legal, olha lá. Quem sabe agora. A bola volta no campo de ataque, Estevão tentou chegar, João Carlos mergulha pra pegar, Solera. Foi bem agora o goleiro João Carlos, porque o Estevão ganhava na velocidade do sistema defensivo da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Experiente João Carlos sai no pé do camisa 41 do verde e evita o primeiro do Palmeiras. A bola volta com o time do Botafogo, tenta o toque de bola contigo na intermediária, vai pra finta, ligou Alexandro, tentou o toque de bola, vem pra ganhar, chegou limpo.
Na moral, para tirar o perigo, Murilão, e na sequência houve a falta. Mas o árbitro dá vantagem para o time do Palmeiras, que domina para a direita do campo de ataque. Recolheu o Verdão, vem com Estevão. Estevão tenta a finta, perde a jogada para a volta para Rios. Rios domina para o time do Palmeiras, tenta partir para o comando de ataque, vai para a finta já na marcação no primeiro. Ele domina do campo de retaguarda, vai para o toque, ele tentou soltar a esquerda, será jogada para Lázaro. Chega para tocar da bola, tirar Matheus Costa, lateral novamente para o time do Palmeiras bater. Manuel para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga roupa Estrela Bet no Instagram e aproveite, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer curto novamente pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. Pede paga, domínio do campo de defesa, vem para a finta novamente. O time do Palmeiras tenta descer o Botafogo. É pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vai pro drible em cima da marcação no primeiro. Já prende o lance, o Verdão para sair para o jogo. Você tá ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. Douglas Baixo abre a jogada na direita para o Alisson. O Alisson dominou, empurrou jogada na grande área para Douglas Baixo, abriu com passo, sai com bola e tudo para a linha de fundo. Tiro de meta para o time do Palmeiras bater. Tiro de meta a favor do time do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira. Segue agachado agora com a mão no rosto, inconformado, porque nas duas últimas descidas do Palmeiras para o ataque, o Rafael Veiga sofreu 2 faltas. Fora do lance de bola, o Abel queria o cartão amarelo, o Daronco não aplicou e agora o treinador palmeirense está bem irritado, agachadinho ali, já está pendurado, né, Ulisses? É verdade, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre Brasil. Vem, torcedor brasileiro, na Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa, Brasileiro jogando, tenta o toque de bola, Coutinho novamente no setor de meio de campo. Zé Rafael dominou, vem Verdão. Ele prende o lance, abriu na esquerda, campo de ataque, soltou, boa jogada. Abriu para Hendrick prende pelo setor de esquerda, campo de ataque para Piqueires. Piqueires dominou, vem para a tabela com Lázaro para Piqueires. Levou para a linha de fundo, vai cruzar, a bola sobe demais, mas houve o desvio. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro Palmeiras bater ou não, Solera? Deu tiro de meta porque o desvio foi no Morrinho Artilheiro. É verdade, Solera. Muito bem observado. A bola tava rasteirinha, na hora que ele foi bater, ela subiu na canela, coitado. Tá ruim, não, é verdade, você tem razão, você tá coberto de razão. O estádio a bola quica, na hora que ele vai cruzar, pega na canela e sobe. O estádio tá legal, a reforma sempre foi um estádio muito bacana, a nova arena, mas tem 2 coisas que precisam ser tomadas a atenção, o gramado e a iluminação já de algum tempo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Com a amortecedora HG Nakata você chega, mas não se sabe por quê. Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor do Brasil, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domina do campo de ataque, tenta descer pelo setor de direita, desce novamente o time do Palmeiras, tenta arrancar, não consegue. A bola volta com o time do Botafogo, que já domina do campo de ataque, vai para a finta. Douglas Baixo domina, tenta o drible, toma falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para o Botafogo bater. Murilo abandona o sistema defensivo, vai para a perseguição do Bádio, faz a falta na intermediária defensiva do Botafogo. É o futebol da Bandeirantes, vem torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Matos Filho, ligado no microfone Bandeirantes, José Roberto Sartorato, obrigado pela audiência, pelo carinho da audiência, Cristal. Alô, Lorival Alves, ligado na Bandeirantes. É bola pro time do Botafogo, do Palmeiras, ser jogador do campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Meu amigo Cristóvão tá lá em Ribeirão Preto, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente no campo de retaguarda. Tenta o toque de bola, domínio do campo de defesa. A dona Jande, em Sampa. Ligado, Cristóvão tá aqui em Sampa. Grande Cristóvão, forte abraço pra você. A dona Jande também, um beijão. Obrigado, saudade de vocês pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente o time do Palmeiras. Tá parado o jogo. Tá pegando o lance anterior do árbitro, dando bola para o Botafogo. Exatamente, agora o Abel Ferreira, o João Martins abrem os braços na área técnica. Ninguém do Palmeiras entendeu a marcação do Daronco, mas alguma coisa ele marcou. Tá parado o jogo. Você ligado na Bandeirantes, o Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. É Tenda Atacado, torcedor brasileiro. Veiga domina para o time do Palmeiras, tenta a finta na marcação, toma falta. Tá parado o jogo, linha lateral do gramado pela direita, intermediária, ataque, falta para o Palmeiras bater. E pinta o primeiro cartão amarelo para jogadores do Botafogo. Camisa de número 4, Chapo, é advertido pelo árbitro Daronco.
Tá marcado, bem merecido amarelo, Mauro, para Chapo. Sim, até pelo conjunto da obra. Pegou o Veiga ali, né? Sentiu. Tá sentindo o Veiga no campo de jogo. Bastante. Nossa, você sofre uma pancada, você sente. Pois não, Mauro. Tem coisa que é melhor nem dizer, porque dói tanto. Ulisses. No tornozelo ali, velho. Que bica de bicuda. É. As coisas que eu tenho que aguentar é ali, Mauro. Dá uma olhada, Mauro, olha. Qual delas? É brincadeira, é o peixe. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater pela direita. É falta novamente para o time do Palmeiras cobrar pela direita. Você tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, torcedor ouvinte, pelo carinho da sintonia. É falta novamente para o time do Palmeiras bater. Verdão na pressão do Botafogo. Na direita, vem levantamento para dentro da grande área. Vai partir para a cobrança, levantamento nas mãos do goleiro. Pegou, largou, Gomes foi, segura de novo o João Carlos. O João Carlos estava entregando a rapadura aí pro Gomes, hein, Solera? E foi muito engraçado, Ulisses, foi bem na minha frente. Na hora que o Piquerez bateu a falta, ele colocou muita força na bola. O Gustavo Gomes, ele saiu correndo, fez uma careta pro goleiro João Carlos, que aparentemente se assustou, quase entregou a rapadura. Na sobra, ele conseguiu fazer a defesa. É bola na Bandeirantes, vem pro toque de bola, o time do Botafogo, levantamento à frente do campo de ataque. Negué batendo o toque de bola, vai ser jogando o time do Palmeiras. Aperta na marcação, o árbitro para. Tá marcando a falta no Estevão. Campo de defesa para o time do Palmeiras bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda aonde quer que esteja, sabe por quê? A Braspress, meu amigo, você acompanha totalmente a sua encomenda via internet até a entrega. Braspress, a sua transportadora de encomendas no Brasil é Braspress. Domínio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer do campo de ataque. Já domina curto pelo setor de direita, vem pra finta. Prende o lance curtinho pelo setor de direita. O Gomes, ele faz o break. Tenta o toque de bola, demorou para entender, hein? Domina no campo de defesa para sair jogando. Recolhe novamente o time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente. Lançamento para Hendrick, vem para tirar. O pé salvador do Chapo, que meteu para a linha de fundo, escanteio Palmeiras. E o Hendrick aplaude o lançamento que veio rasgando o sistema defensivo da equipe do Botafogo. Bernardo Chapo, muito a tempo, consegue fazer o corte. Escanteio para o Palmeiras, recuperado das dores no tornozelo. Rafael Veiga toma distância para bater de pé canhoto. O Palmeiras busca o primeiro em Ribeirão Preto. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil. É bola para o time do Palmeiras, escanteio cobrado bem para Piquerez. Levantou na segunda trave, muito forte o passe. Rios não desiste, tenta ganhar a jogada, perde a jogada para Patrick. Patrick domina para o time do Botafogo, tenta descer no campo de ataque. Uma avenida frente, Negueba. Vem para o toque de bola até o Hendrick, volta para a marcação, tentou o toque na direita, é obrigado a voltar para o domínio Alexandre. Ele prendeu o lance Alexandre. Ele domina para o time do Botafogo, sai jogando pelo setor de esquerda, abriu para Patrick. Patrick já domina pelo seu campo de ataque, vai tentar finta em cima da marcação, domina pelo setor de direito do campo de ataque, vem para finta, recolhe o time do Botafogo para ser jogando, recolheu do toque de bola contigo na intermediária com o João Costa, ele prende o lance na direita, solta a jogada com o Alisson, ele prendeu, tentou partir do campo de ataque, Matheus Costa prendeu, vai para finta, ganhou a grande área, bateu cruzado, defendeu, Lomba! O zagueirão central, Matheus Costa, escapou, encheu o pé na bola, mandou para a linha de fundo, Lomba, escanteio para o time do Botafogo, que chegou com perigo, ele escapou do Lázaro de todo mundo, quase o Botafogo abre o placar do jogo, vem Lomba, vem no pé da trave para meter para a linha de fundo, escanteio, vem Baggio para a cobrança, Douglas Baggio partiu, bateu o escanteio, levantou na segunda trave, o toque para dentro, vai sair o gol do Botafogo, toque, pegou! Pega a Lomba de novo, Alexandre tentou, Chapo, tentou bater, mas pegou na cintura dele, sobrou pro Lomba que fez a defesa. Destacando a jogada anterior, né, Ulisses? Como você bem relatou, Matheus Costa, que personalidade do zagueirão. Entrou na área como se fosse um ponta direita, bateu firme, o Lomba espalmou para escanteio e na sobra faltou um pouco de sorte, um pouco de qualidade para o Botafogo abrir o placar no Santa Cruz. Na hora de fazer a troca de fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem tem o assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu. Lançamento para Hendrick, vem João Carlos com o pé. Poderia ter pego a bola, né? Veio com o pé, chutou para fora, deu lateral para o Palmeiras bater na direita.
Ficou com medo, né, de abaixar, tentar pegar a bola e cometer o pênalti para cima do Hendrick. Preferiu dar um bico para onde o nariz estava apontado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. Domínio do campo de ataque, vai tentar um toque de bola Coutinho novamente. Recolhe no comando de retaguarda para ser para o jogo. Já prendeu o lance, Coutinho novamente o time do Palmeiras. A abertura foi feita à frente pelo comando de ataque, tenta fintar a marcação. Perdeu o Zé Rafael. Zé Rafael prefere voltar a jogada para o toque de bola de Gomes. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador. Meu amigo, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta com o Botafogo displicente em alguns lances do Palmeiras, hein, Mauro Betinho? De novo, e não é por nervosismo que outras partidas, é o time meio blasé, mesmo achando que faz gol a qualquer hora, como muitas vezes fez, não é da característica e da índole do Palmeiras. O gramado sim não ajuda, e claro, o Botafogo está um pouquinho mais acostumado e tem suas limitações mais severas se comparadas ao atual tripaulista e bicampeão brasileiro. Mas é um jogo chatinho até agora, quase nenhuma chance do Palmeiras e uma chegada mais perigosa do Botafogo, mais pela saída ruim do Marcelo Lomba naquele lance. É o futebol da Bandeirantes para você. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine, solte o grito de gol. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. E vem para o jogo, Botafogo, levantamento na grande área, Lomba, a bola vai embora. Tentou bater pro gol de qualquer jeito, Douglas Baggio, sem ângulo, sem nada. Ele encheu o pé na bola no cruzamento, mas a bola vai para fora em tiro de meta para aqui para o Palmeiras bater. Repito para você, 36, primeiro tempo, Botafogo 0. Na linda Ribeirão Preto, 0 também para o Palmeiras. Alô, Pusóvio. Ulisses, começa o jogo na Arena Pantanal para Cuiabá e Goiás. No jogo de ida, Esmeraldino venceu o confronto por 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo de ataque, tenta descer o Palmeiras, vem com o Estevão. Estevão domina tanto levantamento no meio para ninguém. Sobe de cabeça para tirar o time do Botafogo. A bola volta na coxa em velocidade inteligente. João Costa ganha o lance. Ele vem para o break e tenta o toque de bola solto para a direita do campo de retaguarda. Abriu para o Alisson. O Alisson prende, solta na sua zaga central. Já sai tocando do campo de defesa para Matheus Costa, que domina até o seu goleiro João Carlos. João Carlos abre de esquerda para Chapou domina para o time do Botafogo, vem para a quinta, tenta o toque de bola para ser jogando no comando de ataque, vai para o toque, aperta o Palmeiras, Marcos Rocha vem para roubar a bola. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. Daqui a pouquinho o João Paulo Capelanes vem para comandar o intervalo. Bandeirantes, o Capela vem já para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola. Domínio do campo de defesa, tenta o toque contigo novamente no comando de ataque. Vem para o toque curto, recolhe novamente a jogada. Domínio do campo de ataque, tenta descer o Botafogo. Houve a falta, hein? Pegaram ali, o João Costa tá caído e vai pintar amarelo para o Zé Rafael. Exatamente, falta do 8 em cima do 8, o 8 do Pantera está caído e o 8 do Palmeiras, o Zé Rafael está pendurado com cartão amarelo. Tá parado o jogo, tomando amarelo Zé Rafael. Mauro Betting. Também merecido, mas uma prova de Palmeiras não tá legal, até o Zé Rafael, o trem, tá perdendo tempo de bola, merecido o cartão amarelo pro camisa 8 do Palmeiras. É bola do campo de retaguarda, domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente no setor intermediário. É bola para o time do Botafogo, sendo jogando pelo setor intermediário do campo de defesa, já prende. Falta para o time do Botafogo bater, se posiciona para ser para o jogo. Recolhe contigo o Botafogo, recolhe no campo de ataque, falta para o time do Botafogo bater da intermediária, ajeita Douglas Baggio. Ele vem para a cobrança de falta, vai partir perto da direita, levantou na boca do gol, passa por todo mundo, a bola vai sair em lateral. Lateral para o Botafogo bater na esquerda, campo de ataque. Mattioli também ligado no microfone Bandeirantes em Ribeirão Preto, obrigado. E a esposa Silvia. Alô, Mattioli, alô, Silvia, obrigado pelo carinho da Silvia, sintonia. Domínio do campo da retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina novamente, tenta descer o time do Palmeiras em escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras bater, você tá ligado no microfone Bandeirantes. Escanteio vai ser cobrado, vem levantamento à frente. Preferiu o lateral foi batido, Bandeira deu para a volta com o Botafogo dentro da grande área, tenta o toque de bola. Pode sair contra-golpe para o time do Palmeiras, bola lançada à frente de qualquer maneira. Sobe de cabeça. Rios corta, tira para a volta para Negueba, tentou tapa na bola. Rios pegou feio e já tem amarelo. Rios pegou feio, já tem amarelo. Tá caído, Negueba, tá parado o jogo. Os jogadores do Botafogo partem para cima do árbitro.
tomou uma entrada nas costas, o Negueb e o Rios já tem amarelo, o árbitro vai lá olhar. E aí... Primeiro o Daronco, ele vai conversar com o próprio Negueba para saber a situação do camisa 7 do Botafogo de Ribeirão Preto. O Richard Rios fingiu que não foi com ele, ele simplesmente saiu correndo para dentro da área do Palmeiras, tá ali meio escondido, posicionado para marcar, para defender a favor do time do Palmeiras, e o Daronco vai deixar barato, não vai aplicar outro cartão para o Richard Rios não. Eu marcaria a falta, mas não daria cartão amarelo, não. Segue o jogo, mas se sou o Abel, não sigo com o Richard Rios para o segundo tempo, porque está marcado pelos adversários, claro, e pelo Botafogo. Eu não daria amarelo nessa falta, não. Conosco, Rádio Liberdade de Aracaju, Difusora de Teresina, Folha de Boa Vista, Rio Mar de Manaus, Araranguá, 1290, Itaberá, 92 FM em Cascavel, Estúdio 92 FM em Cascavel, com Super Condá em Chapecó, Eldorado de Criciúma, Guarujá de Florianópolis, Rádio RCI de Iguaçu, de Foz do Iguaçu. Conosco, Rádio Difusora de Imbituba, Rádio Difusora de Itajaí, Cidade de Londrina, Clube Ponta Grossense, Bandeirantes de Porto Alegre, São Francisco, Rádio São Francisco, você ligada no microfone Bandeirantes com Patriarca de Castelândia, Difusora Mato Grossense, RCR do Mato Grosso do Sul, em Costa Rica, se posiciona para a cobrança, é falta para o Botafogo, bater bola desviada na segunda trave, vem Rios para tirar de cabeça, afasta, tira dali, a bola já volta no campo de ataque, continua o Botafogo que tenta descer pela direita, a abertura à frente, vem cruzamento na grande área, o Alisson cruzou, subiu o Gomes, tirou para a volta novamente com o time do Botafogo, recolhe o Alisson, domina pelo setor de direito do campo de ataque, ele vem para o toque de bola curto no setor intermediário, toca a bola o Botafogo para sair jogando, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Do Tigre, domínio do campo da retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, desce pelo setor de direita, aperta o time do Botafogo, lançamento à frente, vem para tirar, Murilo tira, Piquerez evita a saída pela lateral parcialmente, mas não consegue o domínio. A bola sai, lateral para a equipe do Botafogo, bater pelo setor de direita do campo de ataque. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola no campo da retaguarda para sair jogando a bola para a equipe do Botafogo, lateral na direita do campo de ataque pelo setor de direita, Douglas Baggio domina, tem o Alisson aberto, abre a jogada, soltou o coutinho para o Alisson, ele prende para o time do Botafogo, tenta um toque de bola no setor intermediário, abre Chapu tá no ataque, todo o Palmeiras recuado, lançamento vem para a área, Rio subiu, tirou de cabeça, a bola volta com o time do Botafogo, aperta a jogada no comando de ataque, tenta o domínio pelo setor de esquerda, tentou descer Patrick Rios na marcação, já prendeu o Patrick, sai com bola e tudo para a linha de lado. Tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do Botafogo, o Palmeiras bater pela direita no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Sempre conte com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress Brasil. Abra a volta no toque de bola, tenta descer pelo setor de esquerda. O time do Botafogo vem curtindo na intermediária. Aperta na marcação, placar do jogo continua 0-0. Você ligado na Bandeirantes. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Sua vida, Brasil. Se tá na sua vida, tá no Tenda. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta descer o Botafogo, ganha a jogada, lançamento muito forte. Tranquilo, Lomba, sai do gol para fazer a defesa, exagerou o Alisson aí. Acabou forçando, né? O lateral, jogador de apenas 22 anos de idade, buscou o lançamento longo para o Alexandro. O Lomba estava atento e ficou com ela. É bola no campo de defesa, Rios domina para o time do Palmeiras e sai jogando. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel, Brasil, você tá na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa para ser pro jogo. Já aprende a jogar contigo no setor intermediário. O time do Palmeiras desce curtinho com o Murilo no seu campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Horácio Zanelato, tá ligado em Diadema na Bandeirantes, obrigado. Ney Wilson Moura também curtindo o Sonsaço Bandeirantes, obrigado pela audiência. Hélio Lopes tá ligado, a bola volta com o time do Palmeiras que desce no comando de ataque, já prende o lance curtinho Lázaro, ele domina para o time do Verde, abriu para Veiga, Veiga recolheu, soltou pelo setor de esquerda, câmara ataque para Piquerez, Piquerez domina para o time do Palmeiras, deu para Hendrick, tentou lançamento à frente, fechar a porta, João Carlos sai para pegar.
Na tentativa de lançamento rápido do Hendrick, buscando a infiltração do Zé Rafael, foi muito inteligente agora na dobradinha. O Matheus Costa e o Chapo fecharam a porta do Zé Rafael e o João Carlos, tranquilo, ficou com ela. Conosco, Rádio 820 AM de Goiânia, Guavira FM do Mato Grosso do Sul, Rádio Sorriso do Mato Grosso, Barra de Barra Bonita, Diário de Independente de Barretos, toda a rapaziada da Independente FM de Barretos, obrigado pela audiência com o Clube FM de Botucatu, Rádio Bandeirantes de Campinas, o Timaço do Batista, com a Rádio Cidade AM de Votuporanga, Rádio Cacique de Capivari, com Rádio Difusora FM de Fernandópolis, domínio do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta arrancar novamente o time do Palmeiras, não consegue, a bola volta, campo de defesa com o time do Botafogo, que sai jogando no campo de retaguarda, amortecedor com qualidade, líder de suspensão, era Cata, sabe por que hora, porque era Cata, e tudo azul pela frente, e vem Verdão, dominou, tentou, Estevão, bateu, pegou mal, na bola mandou pra fora. Tiro de meta para a equipe do Botafogo bater. Libertadores Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já. E solte o seu grito de gol. Você está na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Em Botucatu. Alô, Roberto Húngaro. Tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola. Lourival Alves está ligado na Bandeirantes. Placar do jogo de 0 Botafogo. 0 também para o time do Palmeiras. Você ligado no futebol de maior tradição do rádio brasileiro. Já tá chegando o Campeonato com intervalo Bandeirantes para você. Abertura do campo de ataque. Tenta o número, tenta o giro em cima da marcação. Baggio toma falta. Tá parado o jogo intermediário. Baggio tá caindo falta para o time do Botafogo bater. E na reta final do primeiro tempo, Daronco prometeu o jogo até os 46 minutos. O Botafogo tenta abrir o placar para empatar no agregado. Segue 0-0, 2-1 no geral a favor do Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, fácil. É para do campo de ataque, vai para o toque de bola para ser jogando. É falta para o time do Botafogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta. Falta para o time do Botafogo bater. 0-0 é o placar do jogo. Você está ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona, vem pra bola, Patrick bateu a falta, levantou no toque de bola, afasta a zaga do time do Palmeiras, voltou de primeira, o toque à frente, afasta o time do Palmeiras. De novo tira Danilo de qualquer maneira, Murilo. A bola volta no toque de bola quando ergue o braço, o árbitro. Termina o primeiro tempo. Em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, 0 pro time do Botafogo, 0 pro Palmeiras. No placar agregado, 2-1 pro Palmeiras. Palmeiras vai levando a vaga para as oitavas. Na Bandeirantes, quem vem é ele, João Paulo Capelani. Como é ser o melhor narrador do Brasil, hein, Ulisses? Não sei, tem que perguntar para quem é. Para mim. Então, como é que é pra você? Fantástico. Então tá bom. Ulisses Costa, o segundo maior do Brasil, atrás de todos os outros. Eu te amo, Ulisses. Você vive grande fase, viu? Olha que ritmo, sabe? Que dicção, que coisa incrível, cara. Que nível. Pizza, você tem que me devolver o cabo do meu telefone que você roubou, é furto. Eu vou fazer Mas um eu tô fazendo aqui a boa. Não tô te elogiando no ar. Não precisa elogiar, não. A Só gente me faz. O cabo Eu cometo os meus erros e te elogio e fica 0-0. Não, você furta, é diferente. 7h48, Ulisses Costa no primeiro tempo, por enquanto 0-0 em Ribeirão Preto. Alô, Gustavo Soler, com este resultado é o porco na próxima fase da Copa do Brasil, é ou não é, Soler? Exatamente, Capé, apesar do jogo ruim no estádio Santa Cruz, o Palmeiras, por enquanto, está se classificando para as oitavas de final da Copa do Brasil e caso atinja a próxima fase, será a 25ª classificação do Palmeiras em 29 participações de Copa do Brasil e o Verdão também recebe R$3.465.000 da CBF por essa classificação às oitavas de final. Mas é claro, o torcedor que veio ao estádio Santa Cruz espera ver gol do Palmeiras e caso o técnico Abel Ferreira queira fazer alguma troca no segundo tempo, ele tem à disposição o Everton para o gol e jogadores de linha: Aníbal Moreno, Vanderlan, Rony, Mike, Luan, Caio Paulista, Rômulo, Gabriel Menino, Luiz Guilherme, Fabinho e Flaco Lopes, que renovou contrato, Capete. Tinha vínculo até junho de 2027, estendeu até dezembro de 2027, ganhou um aumentinho, que sempre é legal, e também aumentou o valor da sua multa rescisória. Que beleza, hein? O Flaco Lopes, pelos valores, o Gustavo Soler, é a contratação mais cara da história do Palmeiras, é ou não é?
Exatamente, por tudo que o Palmeiras investiu, os impostos que pagou, o Flaco Lopes ultrapassou o Miguel Borja, né, no valor geral da sua negociação. E pode ser ultrapassado caso o Lázaro consiga convencer, né? Porque ele chega por empréstimo, o Palmeiras pode renovar esse empréstimo do Lázaro e caso queira comprá-lo, aí teria que executar um valor total, né? Já pagou 1,5 milhão de euros pelo empréstimo. Se quiser ficar mais um período com o Lázaro emprestado, tem que pagar mais 1 milhão de euros. Se quiser comprar, aí o valor total chega em torno aí dos 13 milhões de euros. Então, se o Lázaro convencer, ele pode ultrapassar o Flaco, que hoje sim o argentino é a contratação mais cara da história do Verde. É uma moeda, hein? É uma moeda. E me chamou a atenção, Mauro Betti, vamos falar do jogo daqui a pouquinho, das notas da primeira etapa também, mas eu fiquei um tanto quanto curioso, porque o Flaco Lopes fez um grande campeonato paulista. Ótimo. E ele deu uma sumidinha do time do Palmeiras, né? Aí, como a gente não consegue mais acompanhar treinos e tal, a gente não sabe mais o que tá rolando. A gente ouve uma e outra informação, aí é uma opção do treinador. Mas o Inter depois de um excelente momento no Paulista, artilheiro do campeonato, inclusive assistente, né, com jogadas de gols, não só os gols muita gente o craque do campeonato, né? Dá pra discutir se foi, né? Eu podia ter mais oportunidade, sim, mas coisas do Abel. É verdade, por falar em Abel, primeiro tempo muito abaixo, passa pelo Abel, pela sua escalação, pela formatação tática, ou pelos dois times que não ajudaram? O Botafogo até fez de novo mais do que se esperava, mas jogou menos do que jogou na derrota na ida no Allianz Parque. O Palmeiras jogou mais ou menos a mesma coisa, não foi boa. Chance legal o Palmeiras não teve. O Botafogo teve uma numa infelicidade, uma saída errada no Marcelo Lomba. Enfim, pouco futebol. O gramado prejudica as duas equipes, ainda mais a mais técnica e menos acostumada, no caso o Palmeiras. Também prejudica um time que precisa construir, porque perdeu na ida em São Paulo, que é o Botafogo. A iluminação não atrapalha as equipes, mas é ruim. Quem vê o jogo pela televisão, como eu aqui no estúdio, a lente da câmera compensa. Mas eu tive ano passado em Ribeirão Preto, conversei com gente no Botafogo hoje também, continua ruim, né? Mas isso não interfere a qualidade do jogo, só um destaque. Mas o jogo tá ruim mesmo. Alguns jogos ruins recentes do Palmeiras não tão bons, o time tá meio nervoso, meio desgastado. Não vou dizer que é a falta de treino, não é isso. Falta de ritmo do jogo você pode dizer pelo primeiro tempo, mas é pouco futebol. Hoje até com muita lentidão, que não é uma característica do time do Abel Ferreira. Daqui a pouquinho as notas com o Mauro Betti, um Soler chamou. Fala aí, Solerzinho. Olha, Capê, eu sigo no gramado aqui do Santa Cruz. Luiz Guilherme está aquecendo separado dos outros reservas do Palmeiras, então Luiz Guilherme pode ser uma novidade já no retorno do segundo tempo, até porque o Veiga sentiu muitas dores no tornozelo depois de uma pegada que ele tomou do Chapo. Maravilha, então vamos aguardar para ver se o Luiz Guilherme então volta para a segunda etapa na equipe do técnico Abel Ferreira. Ô Mauro Betti, nota do Palmeiras na primeira etapa. 5, com muito boa vontade. Passa de ano tranquilamente. O Botafogo a minha nota de Ribeirão Preto. Não, 7 é muito alto. Não, é 7. Não, 7. Na minha escola é 7. Eu vou fazer um baixo assinado para que as escolas elas abominem essa questão aí de média 7. Não, elas abominam você. Não, pelo amor de Deus, nota 7 é muito alto. Não dá, gente. 5, 4,5, olha. 4 até dá para passar também, ó. 3,5 chorando por bem. Bom aluno. Eu tinha uma professora que falava assim para mim, ó. João, você é mau aluno, mas boa pessoa. Então, nota 3. Então eu tirava tipo uns 2,5, 3, aí ela fazia um trabalhinho ali e nós passava, né? Trabalhinho? Tem que fazer um trabalho na esquina. Que isso, Mauro? Aí é loucura, Mauro. Não, loucura não. E sempre respeitando, né? Mas eu não tenho que trabalhar só na esquina. Sabe aquele que tem, inclusive, o nome no poste, arranja o amor, arranja o Brad Pitt pro Capelanes. Também, arranja o amor da sua vida, destravo, não sei o quê, desencalho, e sempre respeitosamente. Claro, sem dúvida. Nota do Botafogo no primeiro 5 tempo. também. Na arbitragem... 5. Deu uma pipocada de expulsar o Richard Rios, hein? Não, pra mim o jogador mais cavou, não que não tenha sido falta, era falta, mas não pra cartão amarelo, no meu critério. Nota do Ulisses Costa até aqui... 4. Reportagem não, Soler tá legal, não? Soler muito bem. Baita atuação, do melhor trabalho da história do Soler, 5,5. Soler é sempre 10. A sua tá a minha 3. De acordo com a média, tá tudo bem, não, né, tá 3, exato. E a do Prédio? Prédio, sempre 10, muito conteúdo, humildade e modéstia. Não torço, né? Mas não torço, o Wilton tirou o brasileiro do Inter, né? Mas eu não torço, mas coloquei nas redes. O melhor time que eu vi jogar é o Barcelona, do Guardiola, né? Com Valdomiro, Dario e Lula. Alô, Bruno Puzóvio, você é sempre nota 10, plantão esportivo da Bandeirantes, no pique, Puzóvio, vamos lá!
Intervalo para outro jogo iniciado às 7 horas, Capela. O Criciúma está empatando com o Bahia por 0-0 no jogo de ida. O time baiano venceu por 1-0 e por isso tem a vantagem no agregado. Outro jogo rolando começou às 7h30. Cuiabá e Goiás ainda não abriram o placar na Arena Pantanal na partida de ida. O Esmeraldino ganhou por 1-0 às 9h30, além de São Paulo e Águia de Marabá. O Ceará pega o CRB e na ida o time de Alagoas venceu por apenas 1-0, Capela. Boa, maravilha, Bruno Puzóvio. Ó, Central Técnica Bandeirantes, Michel Lopes, mesa de som. Lá do outro lado, no coração, no pulmão da Bandeirantes, tem Beto Rebeta, tem Caiame Martins, tem também Alexandre Marques com imagens do Switcher e lá no estádio em Ribeirão Preto com o Gustavo Soler, o Daniel Xingotti. 7h55 na volta em definitivo. Tem mais Ulisses Costa e vamos torcer para que o segundo tempo seja melhor que o primeiro, porque se for pior, aí fecha o futebol. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias.
Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Futebol é com a Bandeirantes. 8 em ponto, marcou o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho voltaremos com Ulisses Costa, com Mauro Betting, com Gustavo Soler e Bruno Puzóvio para os 45 minutos finais de muita emoção na segunda etapa em Ribeirão Preto. Palmeiras e o Pantera, o Botafogo, vão empatando por 0-0. Terminando essa partidaça, tem outro jogo no Morumbi. Não sei se lotado, mas o Morumbi obviamente recebendo um bom público para um jogo um pouco mais tranquilo na teoria. São Paulo venceu na ida o Águia de Marabá. E o Rogério Assis vai dar o recado com os comentários do Pretzel e as reportagens de Paulo do Vale, ao vivo direto do Morumbi. Alô PDV, um abraço, boa noite do Vale. Mil torcedores aqui no Morumbi daqui a pouco, hein? Impressionante a torcida do São Paulo, mesmo num jogo mais tranquilo, podemos dizer assim, mas é a oportunidade de vir ao estádio acompanhar o tricolor. Time misto para daqui a pouco, hein? Não viu o Rafael chegando aqui com a delegação, a tendência é de Jandrei no gol. Mas Lucas, que voltou contra o Barcelona na semana passada, deve ser confirmado daqui a pouco entre os titulares. Capela. Maravilha, então passa pra gente mais uma vez aí do Vale, expectativa de público. O São Paulo divulgou a última parcial ou não? Sim, 37 mil ingressos vendidos. Coisa incrível, hein? 37 mil. No jogo de quinta-feira à noite, no horário que não é dos melhores, hein? Parabéns à nação São Paulina, que deve acompanhar, na teoria, a classificação do São Paulo à próxima fase. Um provável São Paulo, solta pra nós aí do Vale. Olha, difícil, tá, Capela, que é um time misto, mas vamos imaginar um São Paulo de Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda e Alan Franco, ou Arboleda e Diego Costa, ou Diego Costa e Alan Franco, Patrick na lateral esquerda, meio de campo com Alisson, Bobadilha, ou mesmo a presença do Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor, Galopo deve jogar, aí Lucas e Juan talvez no ataque, mais um atacante, Ferreirinha, o próprio André Silva. É um São Paulo mesclado, viu, Capelanes? Maravilha, quem apita o jogo aí no Morumbi depois, hein? Marcelo de Lima Henrique. Ei, Marcelo, tá com seus 40 anos aí, o Marcelo de Lima 40 Henrique. tá você, Capelanes. Ele tá com 40 e quanto? Ah, vou até ver aqui, mas por 40 tem nós. É, então, ele tá mais velho, né? O Marcelo de Lima Henrique, ele já passou fácil dos seus 40 anos. 40 de arbitragem só, né? Por aí, né? E ele que, por sinal, é policial 52. militar. Nossa, 52. misericórdia, 52 anos, hein? Mas com um corpinho de Rapaz. 25, tá demais. Por falar em corpinho, alô, Gustavo Soler, o Palmeiras tá de volta, hein, Soler? E com mudança, sai com a número 17, Lázaro, vem com a número 10, Rony. Mauro Betting no pique. Lázaro, não sei nem se entrou no primeiro tempo, né? Viu, não foi Rony? bem de novo. E Rony tem me melhorado. Boa alteração do Abel. Quem sempre vem bem é ele. Vive grande Fale fase. por você. E hoje ele tá feliz, viu? Hoje ele tá bem humorado. A partir de agora, os 45 minutos finais com o melhor do Brasil. E é com ele. Alô, alô, Ulisses Costa! Quando o cara deve pra você, fica evidente. Ah, mas né? ele tá devendo tudo. Acho que a família inteira mais uma. Apito, árbitro, toca na bola do Verdão, vai na roda, sai na roda, deixa na rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na... E tenta descer o time do Palmeiras, levantamento foi feito à frente para Rony, tentou chegar, o árbitro tá parando. Sentiu ali o Matheus Costa, hein? O Rony pede para parar o jogo, entra em desespero o jogador do time do Palmeiras. Sente ali o jogador do time do Botafogo. Parece um estiramento na parte posterior da coxa. Impressionante a coxa direita.
O Rony fica segurando, olhando ele, dá um grito pro árbitro para que ele seja atendido. Matheus Costa tá caído. E já será substituído, Ulisses. Os jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto fazem o sinal para o banco de reservas. Agora chega o departamento médico do Pantera, também sinaliza ali que não tem mais condições o Matheus Costa, né? Jogador que teve a principal oportunidade do Pantera no primeiro tempo, naquela arrancada, bateu firme para boa defesa do Marcelo Lomba. Ele está bem perto de mim, Ulisses. Aparentemente ele está até chorando no gramado, tamanha a dor que ele sente na posterior da coxa. Vai ter que mudar logo no começo do jogo. O técnico Paulo Gomes, zagueiro Matheus Costa, não tem mais condições de jogo. É o futebol da Bandeirantes para você. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Que tristeza é isso, né, Mauro? Para qualquer atleta tem aquela coisa, né? Aqui um Dr. House de botequim. O jogador botou a mão na parte posterior da coxa, é bastante tempo fora da equipe. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lourival Alves, torcendo para o time do Palmeiras, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Alô, Eric Paula falou que o Rony vai fazer gol, tá cheio de vontade. Alô, Valdeste Silva, obrigado pelo carinho da sintonia, obrigado, boa noite para você. A bola volta do toque de bola para ser jogando no Botafogo. Já aconteceu a alteração no Botafogo? Ainda não, Solera? Ainda não, Ulisses. O técnico Paulo Gomes agora coloca os jogadores no aquecimento. Botafogo com um a menos. E chora demais o Matheus Costa. Todo dia, dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga, @, Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. O time do Palmeiras não consegue. Afasta a zaga do Botafogo. A bola volta aqui atrás para Lomba. Lomba domina e sai jogando para o time do Verde. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras. Abertura vem pelo setor de esquerda. Câmara da retaguarda com Veiga. Veiga domina para o time do Palmeiras, tenta a finta em cima da marcação no primeiro. Já domina, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta no toque de bola curto novamente no setor intermediário. Fernanda Dias está ligada no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Tenta descer o Palmeiras, lançamento. Mas o que é isso, Veiga? Mas o que é isso? Agora tá caindo o João Carlos, também goleiro do Botafogo. E se o Veiga coloca um pouco mais de força nessa bola, Ulisses, ele mandava lá em Franca. Pegou muito mal na bola o camisa 23 do time do Palmeiras. O João Carlos se jogou no chão para o técnico dele, o Paulo Gomes, finalmente realizar a substituição. Mas o Daronco, ele mandou seguir porque o Paulo Gomes não para de passar instrução para o seu jogador. E o Daronco falou, pô, vocês tiveram 2 minutos para trocar, o goleiro se jogou no chão. Vocês não mudaram até agora? Vão esperar mais um pouco. Ah, mas isso é um erro, né? Não tem nada a ver. Pô, não deixou o cara entrar no lugar do jogador que saiu machucado. Ah, começa, né? Não tem nada a ver, né? Ah, nada a ver. A babaquice do Daronco, cara. Bom, é um péssimo árbitro, né? Nunca gostei dele. Muito músculo e pouco cérebro. Oh, pensa mal, raciocina mal. Quantos rounds para você derrubar? Hã? Quantos rounds para você derrubar? Ah, o grande você bate com gosto, né? Você chega butindo, não tem conversa. Não, isso aí eu vou falar pra você, viu, Solar? Que pegada agora no Veiga, hein? Chegaram forte nas costas do Veiga. Alteração concluída aí, Soler. Exatamente, chegaram forte no Veiga, exatamente para realizarem a alteração na equipe do Botafogo. Um Matheus por outro, saiu com a 3 machucado Matheus Costa, entrou com a 20 Matheus Barbosa. E aí, Mauro? É o que dá para fazer o Botafogo tentando se jogar um pouquinho mais à frente. Num jogo que começa lento e arrastado, como foi quase toda a primeira etapa em Ribeirão Preto. É o futebol da Bandeirantes, tem falta. O time do Verdão para cobrar falta para o Palmeiras bater. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode
pode confiar. É seu Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona para a cobrança de falta. O time do Palmeiras 0-0 o placar do jogo. No agregado tá 2-1 para o time do Palmeiras. Em Ribeirão Preto, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. Se posiciona Zé Rafael e Veiga para a cobrança de falta para o Palmeiras. Rios mais atrás. São os 3 jogadores do Palmeiras que estão próximo à bola. Verdão tem que caprichar. Palmeiras, placar do jogo 0-0. Intermediária, barreira formada quase linha em cima da linha frontal. Partiu Zé Rafael, bateu mais mal. Longe do gol, tiro de meta. Muito embaixo da bola, né, Ulisses? Ela subiu sem nenhuma dificuldade para o goleiro João Carlos, que só acompanhou o tiro de meta a favor do Pantera. Palmeiras vai classificando no agregado 2-1, 0-0 aqui. Conosco, Super Difusor Itapetininga, Piratininga de Jaú, Rádio Cultura de Leme, Rádio Educadora de Limeira, com cultura de Monte Alto, cultura de Perdeneiras, Difusora de Piracicaba, comercial de Presidente Prudente, cultura de Rio Claro, Vale FM no Vale do Paraíba, com notícia de Tatuí. Alô, Rádio JM de Uberaba, com cultura de Vargem Grande do Sul. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Palmeiras pelo setor de esquerda. Aperta na marcação para ganhar a jogada novamente Zé Rafael. Ele ganha para o time do Palmeiras, sai jogando pelo campo da retaguarda, tentou soltar a frente, bola de graça. Domínio do Botafogo para ser jogando pelo setor de direita. Vem com Negueba em velocidade, ele dá o tapa na bola, escapou do primeiro, tentou do segundo, vem para fazer a falta o Rios. O Rios não tá nem aí que tem amarelo. Tá parado o jogo, marcada a falta na direita para o time do Palmeiras bater. E agora o Paulo Gomes. Exatamente, o Paulo Gomes, treinador da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, partiu para cima agora do bandeira de número 1, Rafael da Silva Alves, e fez 1, 2, 3, 4 faltas do Richard Rios, não recebe o segundo cartão amarelo. E o Abel Ferreira cansou do Richard Rios, chama imediatamente Aníbal Moreno. Esse joga muito mais, né? Muito esse mais, marca jogador. mais e não tá amarelado como tá o Richard Rios, que também não era falta para amarela, mas no conjunto da obra. E pela instabilidade até emocional do Daronco, é bom evitar, no caso palmeirense, a permanência do Richard Rios em campo. É falta pro Botafogo bater, levantamento na grande área, subiu o zagueiro, vem para tirar a bola, volta no toque de bola, tenta descer novamente. Patrick, ele domina, vem pro toque na bola, a bola volta com o time do Palmeiras, time do Botafogo que sai jogando. Veiga fica caído, domina o time do Botafogo pela meio direito no campo de ataque, dominou novamente Matheus Barbosa, tentou bater por gol, travou o zagueiro, corta, tira, bola volta no toque de bola de Estevão. Estevão domina, tenta finta na marcação, vem Patrick, rouba-lhe a bola, já domina para o time do Botafogo, prazer jogando pelo setor de esquerda, enfiou bom lance à frente, desce, recolheu o Botafogo, tenta a finta novamente para escapar na marcação, Alexandro perde. Ela volta com o time do Botafogo, que domina novamente no campo de ataque, tenta o toque de bola pelo setor de direita, recolhe o Botafogo, vem cruzamento na grande área, Gomes tira e põe para escanteio. Tá parado o jogo, marcado escanteio para o time do Paulo do Botafogo bater na esquerda. Na pressão dos donos da casa, que precisam de pelo menos um gol para levar a partida aos pênaltis, o Pantera pressiona o time do Palmeiras. Douglas Badio vem de pé direito na batida. Se posiciona para a cobrança novamente, Douglas Badio vai mexer o time do Palmeiras, tem para a cobrança de escanteio para o Botafogo que tenta o gol. Se o Botafogo fizer o gol, o jogo vai indo para penalidade. Por enquanto tá dando Palmeiras 2-1, Verdão. O Palmeiras está passando das oitavas de final, você ligado na Bandeirantes. Alô, Lourival Alves, escanteio para o time do Botafogo bater, você ligado no microfone Bandeirantes, placar do jogo, repito, placar de 0-0, escanteio batido, levantamento na grande área, afasta, tira dali Estevão, ele domina para o time do Palmeiras, tenta descer do comando de ataque, aperta na marcação, Rony, ligou para Estevão domina pelo setor de direito do campo de ataque, alta velocidade, desce e solta para Hendrick tentando buscar a grande área, escorrega e cai sozinho, matou o contragolpe do time do Palmeiras, o Hendrick, a bola volta no toque de bola para o time do Botafogo, saíram chegando, venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito e vale alimentação, ou com cartão Tenda, e vem Verdão, mas o árbitro parava já o jogo. Tava parado o jogo aí, Solera. Falta do Gustavo Gomes, perto do círculo central, o capitão do Palmeiras segurou o Alexandre, atacante da equipe do Botafogo, e no momento que muda o Verdão, sai com a número 27, Richard Rios, vem com a número 5, Aníbal Moreno. Aquela alteração que falávamos há pouco, acho que até o Abel demorou a fazer, podia ter voltado já com o Aníbal no lugar do Richard Rios, já no intervalo em Ribeirão Preto. Agora é outro jogador esse, hein? Que jogador esse cara, hein? Jogadorzaço. Que tá Caras no que banco, nasceram tá poupando? dando uma poupadinha, né? Dando ritmo até pro Zé Rafael também.
Acho que é por aí, mas é um jogador sempre muito importante, joga muitos minutos e joga todos eles muito bem. O argentino Aníbal Moreno. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil, pois não, Sonera? No jogo contra o Liverpool, lá no Uruguai, o Aníbal Moreno, ele sofreu um trauma no olho direito, ele teve que fazer uma pequena correção cirúrgica nesse olho direito, e ele só voltou a treinar 100% do tempo na academia de futebol do Palmeiras. Olha o Rony lançado na cara do gol, vai fazer o gol do Palmeiras, bateu em cima do João Carlos. O João Carlos defende, o Rony chuta em cima dele aí. Sonera. Na esticada para o Rony, camisa 10, finaliza firme de pé canhoto. O João Carlos faz grande defesa. Estão só completando, né, Ulisses? Como o Aníbal ele fez apenas 2 treinos completos nessa semana, por isso acabou sendo opção no banco. É o futebol da Bandeirantes, tá rica, né? Domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola novamente, não tá na hora de vazar de lá. Recolhe do campo de ataque, tenta descer novamente, o último que sai apaga a luz, domina o time do Botafogo. É pelo setor do direito do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo na frente, apertou, tentou ganhar na velocidade, ficou no chão, Negueba. A bola volta novamente pelo campo de defesa para o time do Palmeiras para sair jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é para Flu. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente pelo setor de direita, aperta na marcação, recolhe o time do Botafogo, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, domina pelo setor intermediário, vem pro toque de bola, recolhe no comando de ataque, domina o time do Botafogo no campo de defesa, o melhor lugar para você curtir os jogos do Verdão, no Allianz Parque, meu amigo, é no Fanzone, muita música, alegria, muita comida para você, Fanzone, te deixa à beira do gramado do Allianz Parque. Fanzone do meu amigo Léo Riso, sempre curtindo o sonsaço Bandeirantes, o rei dos camarotes do Brasil. E do meio do campo de ataque, tenta pela direita descer contigo no setor intermediário, aperta, tenta descer pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola contigo novamente, arranca o time do Botafogo, vem pra finta na marcação, escapou muito bem do lance, recolhe João Costa, tenta o toque de bola contigo no meio, erra o time do Botafogo. Bola volta com o time do Palmeiras, domina no toque de bola em velocidade, desce o Verdão, recolheu novamente Estevão domina para a direita no campo de ataque, vai para a finta do primeiro, finta do segundo, desconcertou, abriu o compasso, bateu fraco pro gol. Tranquilo, João Carlos, pega. Fez boa defesa agora o João Carlos, numa finalização onde o Estevão não levou tanto perigo assim, se livrou da marcação, bateu desequilibrado, o João Carlos no centro do gol faz a defesa e o Abel vai mudar mais 2 vezes. Mike e Luiz Guilherme já foram chamados. Já mexe o Palmeiras, Mauro Betting. E é bom que mexa, o Palmeiras voltou um pouquinho melhor, mas não tanto no segundo tempo. E como acontece sempre no futebol, o desgaste vai dando mais espaços e as equipes vão chegando mais. O Palmeiras um pouco melhor do que esteve na primeira etapa em Ribeirão Preto. Alô, Toninho Rossi, tá ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Vem pro domínio, tenta o toque de bola, Rony perde a jogada, a bola volta com o time do Palmeiras. Já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta recolher o time do Botafogo que ganha a jogada. Domina pelo comando de ataque, vai pra finta, tenta o toque de bola, o time do Botafogo. Abertura na esquerda, Matheus Barbosa enfia a jogada para o comando de ataque. Soltou da esquerda, campo de ataque, vem pro domínio, tentou descer o Botafogo, cruzamento. Na esquerda tentou o Patrick, não consegue, bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras em velocidade. Hendrick domina para Estevão dominou, demorou para tocar para o Hendrick, prendeu demais a bola e o Hendrick dá uma bronca no Estevão. Demorou demais, Solera. É a segunda, né, Ulisses, que o Estevão demora para soltar essa bola no Hendrick e agora os dois ficaram ali de cabeça abaixo, o Hendrick reclamando com o Estevão, o próprio Rony também reclamou porque o Estevão carregou demais a bola e acabou desperdiçando o ataque do Palmeiras. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com uma qualidade Steel Brasil para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer o Botafogo, vem pro toque com o Negueba, já vai pra grande área, ganhou o lance, protegeu o Negueba, ele faz a finta na marcação, tem Piqueires, recolheu o Nevega na direita no campo de ataque, vai pro toque contigo pelo setor de ponta, aperta o time do Botafogo no drible, Douglas Baggio dominou, ele podia ter soltado na direita, faz o break, tanto o toque de bola Coutinho, abriu para Negueba, ele abre o compasso, vai pro cruzamento, bateu direto pro gol, Lomba faz a defesa. Tranquilo, o goleiro Marcelo Lomba sai, encaixa, fica com ela nessa, que é a 21ª partida do Lomba com a camisa do Palmeiras, a 5ª na temporada.
É o futebol da Bandeirantes. Alô, João, Marita, grande João, beijo, minha irmã. João, melhor churrasqueiro de Marília, Marita, tá ligada no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente. A Ana Carolina Bombig tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pela audiência. Ela volta contigo novamente no campo de retaguarda. Grande Ana Carolina, domínio do campo de defesa, vem pra frente, aprende a jogar a Coutinho pelo setor de esquerda. Aperta na marcação, já tenta descer novamente. O time do Botafogo não consegue. O Palmeiras responde pela direita. Vem com Marcos Rocha, solta a jogada para Estevam. Estevam domina no campo de defesa para sair para o jogo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. O tempo não para. Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando, 15 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Em Ribeirão Preto, continua para você. Botafogo 0, Palmeiras também 0. No agregado, 2-1 pro Palmeiras, pro Zóvio. Ulisses em Santa Catarina, Criciúma e Bahia seguem empatando por 0-0 na primeira partida. O clube baiano venceu por 1-0 e está passando para as oitavas de final. É o futebol da Bandeirantes para você. Mexeu Verdão. Saiu com a 41 o Estevão e também com a 9, Hendrick, para as entradas de 12, Mike e 31, Luiz Guilherme. E aí, Mauro? O Rony fica mais centralizado, o Luiz Guilherme faz a do Estevão ali pelo lado direito. Não gosto, ele gostaria de ver o Luiz Guilherme mais vezes por dentro. Mas enfim, o homem tem os planos dele, né? Ele vai demorando para sair, o Daruco para ele mais rápido, enfim. Para dar uma agilidade que talvez não seja o caso. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Não foi bem nem o Hendrick nem o Estevam, né, Mauro? Não, entre os dois, um pouquinho melhor o Hendrick no segundo tempo. Um pouquinho melhor o Estevam, tá? Mas assim, nota 6 para um e 5 para o outro. Ou 5 para os dois também, não foi um grande jogo, não está sendo um grande jogo. Melhorou um pouquinho na segunda etapa, mas segue arrastado o 0-0, que por hora classifica o Palmeiras para a próxima fase. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário para o time do Palmeiras ser jogando o placar do jogo de 0, Botafogo 0, Palmeiras. É futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 17 minutos de bola rolando, 17 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras 0-0. Alô, Puzóvio. Ulisses na Arena Pantanal, Cuiabá e Goiás seguem empatando por 0-0 no jogo de ida. O Esmeraldino venceu o confronto por 1-0. É o microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Já domina no campo de defesa, pressão para o jogo, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O time do Botafogo tenta descer, domina pelo setor de esquerda, vem para o toque curto à frente. Recolhe o Botafogo, Negueba vai partir para a direita, a bola foi junta para ele em alta velocidade, desceu. Se acertar o cruzamento é bom, o toque de cabeça do baixo, vai para fora. Teve a chance do gol, o time do Botafogo. Negueba inteligente de primeira, cruzou para o baixo de cabeça, ele cabeceou, estava vendido no lance o Lomba. Ela passa à direita do gol, quase o Botafogo abre o placar do jogo aí. Solera. Mais sorte do que juízo agora do sistema defensivo da equipe do Palmeiras. Ninguém conseguiu marcar o Negueba, que com muita inteligência, como você destacou, dá um tapa para dentro da área. O Bádio sobe livre, toca de cabeça, mas não coloca a direção correta para a sorte do Marcelo Lomba. Só tiro de meta, quase o Pantera abre o placar. Mauro Betting. Como você bem narrou, como sempre, como bem destacou também o Soler, mais sorte que o juiz. Palmeiras dando mole e lembrando sempre, um gol do Botafogo leva o jogo aos pênaltis. E pênaltis não é uma coisa do Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente pelo campo de defesa. Recolhe a jogada novamente o time do Palmeiras. Tenta arrancar do comando de ataque, lançamento à frente, tira o Botafogo. Lateral na esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Lateral para o time do Verde Cabral já no seu campo de defesa. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil.
Todo dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga a Estrela Bet no Instagram. E aproveite. Domínio do campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola. Tá parado o jogo. Tá marcado novamente bola para o time do Palmeiras ou para o Botafogo, que tá dando o árbitro aí. Ele deu falta a favor do Palmeiras porque foi muito juvenil agora o Lucas Dias. Ele chegou atropelando o Luiz Guilherme, que estava de costas para a jogada. Falta a favor do Palmeiras. Rafael Veiga vai tomando posição, vai levantar dentro da área. E o Gustavo Gomes passou pelo Veiga e combinou alguma coisa. Então deve pintar jogada ensaiada do Palmeiras agora. Boa Soler, vem Verdão. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, Brasil. É falta pro Palmeiras bater. Marita, a estrela cadente da Jô, tá ligada no microfone. Bandeirantes se posiciona pelo setor de esquerda, que é para ataque. A falta para aqui pro Palmeiras bater. Partiu pra bola, Veiga bateu, levantou no gol, afasta a zaga do time do Botafogo. Tenta chegar, tá bola, Patrick. Antes ele vem para ganhar a jogada pela direita. Já aprende a jogar na Coutinho. Luiz Guilherme abre a jogada pelo comando de ataque. Patrick sobe, cabeça tira. A bola volta no toque de bola. Coutinho na intermediária, tentou Murilo. O toque de bola vem pelo meio de campo. O jogo virou aéreo. Recolhe pelo setor de esquerda. Negueb inteligente, dá o tapa na bola. Já parte com ela dominada pela direita do campo de ataque. Ligou, tentou buscar a jogada com Baggio. O árbitro parou. Tá parado o jogo, marcada a falta no Baggio pro time do Botafogo bater. E agora o Gustavo Gomes fez uma falta dupla, né, Ulisses? Ele se joga pra cima da marcação do Baggio, de sobra ele ainda derruba o Negueba. O Daronco até poderia ter escolhido a falta que o Gomes cometeu. Lance paralisado bem na frente do banco da equipe do Botafogo. E o técnico Paulo Gomes segue reclamando bastante com o Daronco. É o futebol da Bandeirantes para você. Hélio Vitor tá lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Emílio José Guimarães está curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado. Forte abraço, Emílio, torcedor do Colorado, do Grande Internacional. A bola volta no campo de ataque. Domina pelo setor de esquerda, vem pro toque de para Negueba. Escapou do primeiro, do segundo, levantou, no gol. Murilo de cabeça tira. A bola volta para Rony. Rony domina pelo time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente no comando de ataque. Ele bate na bola, a bola sobra contigo no setor intermediário. Aperta novamente o campo de bola, tenta o toque contigo pelo setor de esquerda. O time do Botafogo, o jogo fica feio. É bola aérea, domina pela direita, tenta o toque de bola contigo novamente. Mike tentou lançar, põe para fora. Tá parado o jogo, marcador lateral pro time do Botafogo bater no seu campo de defesa. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata é tudo azul pela frente. A Nakata, torcedor brasileiro. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Edson Takahashi tá ligado no microfone Bandeirantes. Domínio no campo de ataque, vem pra finta, tá parado o jogo. Tá marcado o novo lateral pra equipe do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa. Gomes domina. Ele prende pro time do verde, vem pra finta na marcação no primeiro, recolhe contigo pelo comando de ataque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. A abertura vem para Gomes. Gomes domina para o time do Palmeiras. Tenta o levantamento pelo setor de direita. Solta a jogada contigo no comando de ataque. Abriu jogada no comando. Tenta descer contigo na intermediária. Moreno. Ele prende o lance. Recolhe pelo comando de ataque. Empurra a jogada. Tenta a finta na marcação. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme prendeu. Soltou para Zé Rafael. Zé Rafael abriu para Murilo. Murilo domina para o Palmeiras. Sai jogando pelo seu campo de defesa com Aníbal Moreno. Aníbal Moreno domina para o time do verde. 0-0 é o placar do jogo. Em Ribeirão Preto. Você ligado no microfone Bandeirantes. Ele já prende o lance contigo no comando de retaguarda. Vem para frente em cima da marcação. Você curtindo o som da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Recolhe no campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Ana Carolina Bombig. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, Ana. Domínio do campo de ataque. Aperta na marcação. Recolhe novamente. Vem para finta. Prende o lance pela direita. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o time do Palmeiras. Vem com Mike. Mike domina do campo de retaguarda. Vai para finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance. Soltou o bom lance à frente. Domina. Prende o lance. O time do Palmeiras tenta buscar Moreno. Moreno já prende no seu campo de defesa. Vai pro drible, você não tá no SBT. Recolhe pelo comando de ataque. Arma a jogada pelo setor de direito do campo de defesa com Murilo. Murilo prende o lance e tenta o toque de bola contigo na intermediária. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola volta no toque de bola. Tenta descer o time do Palmeiras em velocidade. Mike. Ele ganha o lance, mas toca pra fora. Lateral, Botafogo, esquerda, defesa. Lateral a favor do time do Botafogo de Ribeirão Preto. E o técnico Abel bem paciente na área técnica, se movimenta toda hora, conversa com seus auxiliares. E o Palmeiras, por enquanto, nada no gramado.
É o futebol da Bandeirantes para você. Clima bom. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da Sacas ao Comércio. Com muito mais qualidade, economia em todos os produtos. Tá na sua vida. Tá no Tenda Brasil. Tá para a volta do toque para tentar descer pela esquerda. Tá parado o jogo manual para o time do Botafogo bater pela esquerda no seu campo de ataque. Mauro Betting vai falar no segundo tempo agora com 25 minutos. E o jogo, hein, Mauro? Segue a mesma coisa, né? Deu uma melhoradinha no segundo tempo, as mexidas do Abel só nesse sentido, a do Paulo também, mas segue arrastado. Difícil, mas claro, ainda pode acontecer. Futebol, esse Palmeiras é um time impressionante, notável de recuperações, mas o 0-0 até agora se justifica em ser o placar mais justo pelo pouco futebol visto em Ribeirão Preto. Alô, Tereza Gelize, tá ligada no microfone Bandeirantes no Paraná. Obrigado pelo carinho da sintonia. Nego Moraes também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Allan Kardec Dias, obrigado pelo carinho da sintonia. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Domínio do campo de ataque, tenta descer pelo setor de direita, aperta na marcação. Recolhe novamente o time do Palmeiras. Prende com o Mike pela direita, de costas para a grande área, tem que fazer o giro. Ele faz o giro, domina para o time do Verde, abre para Luiz Guilherme. Luiz Guilherme prende para o time do Verde, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele ergue a cabeça, prefere voltar a jogada no seu campo de retaguarda. Domina na defesa, sai jogando Gomes, prende para Zé. Zé Rafael recolhe para Gomes. Gomes domina para o time do Palmeiras. Uma bola perigosa do Zé Rafael. Arma pela direita no campo de ataque. Vem para o toque de bola contigo na intermediária. Marcos Rocha pede. Lançamento vem para ele. Mike domina por dentro. Vem para a finta. Mike tenta o drible, tenta o toque de bola. Aperta na marcação. Luiz Guilherme recupera para o time do Palmeiras. Sai jogando contigo pelo setor intermediário. Ele já prende o lance pelo comando de ataque. Solta pelo setor de esquerda. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Abre o lance à frente. Luiz Guilherme recolheu o domínio pelo setor de esquerda, que é para ataque, tenta o toque de bola, afasta o time do Palmeiras, domina novamente o Botafogo, tenta arrancar pelo comando de ataque, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, vem para finta, mas toma falta. Gomes vem para fazer a falta em cima do Alexandre, tá parado o jogo. Falta no círculo central, Daronco próximo do lance, não teve dúvidas, lance paralisado no Santa Cruz. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Cícero Peixoto ligado na Bandeirantes, também Osmar Soares. Obrigado, Alessandra Aparecida, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Edson Tetsu, obrigado pela audiência. A bola volta, sinta-se abraçado, o torcedor do Brasil, domina o time do Botafogo, vem pra finta. Esse jogador João Costa é bom, hein, Mauro? Bom jogador, sim. Bom jogador inteligente, se movimenta bem, abre espaço, tem boa técnica, é bom jogador. 19 anos. Ô, louco, é novinho, hein? E vem pro jogo do meio do campo de ataque, tenta ganhar novamente o time do Palmeiras, perdeu o Luiz Guilherme. O time do Botafogo tenta descer no campo de ataque, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. Murilo vai dominar para o time do Verde, sai jogando com o Lomba. Ele prende a jogada Lomba dentro da sua pequena área, solta a jogada pela direita do campo de retaguarda. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 27 e 30 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, hein? Botafogo 0, Palmeiras 0. No placar agregado 2-1 Verdão. O Palmeiras vai passando as oitavas de final da Copa do Brasil pro Jóvio. Ulisses, mais tarde às 9h30 com narração de Rogério Assis. O São Paulo recebe o Águia de Marabá no Morumbi. No jogo de ida, o tricolor venceu por 3-1. O bom João Costa vai sair. Que secada que vocês deram, hein? Só foi elogiar que o Paulo Gomes tirou, sai com a 8. João Costa vem com a 21, Toró e São Paulo. Mais contundente, mais agressivo, mas ainda não teria tirado o João. Poderia se agregar o Toró, o Jonas Toró, à turma de frente. É, ele tá cansadaço, né, o João? Já reclamou ali. Se ele tá. E de repente pode até ter pedido aceitado de boa. É bola no campo de ataque, falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, falta para o time do Palmeiras cobrar. Se posiciona para a cobrança de falta, o time do Verde, você ligado no microfone Bandeirantes. Ajeita para a cobrança de falta pelo setor de esquerda, o time do Palmeiras vem para a cobrança Piqueires. Ele partiu para a bola, chuveiro na segunda trave, subiu de cabeça. Vem para tirar de qualquer maneira, Patrick põe para fora, escanteio direito. Esse Patrick também é bom, hein? Escanteio direito para o Palmeiras. Exatamente, foi o Patrick quem marcou o gol no Allianz Parque, que empatou aquele jogo depois
depois, no finalzinho, o Estevão fez o gol da vitória do Palmeiras. Escanteio, Verdão. Luiz Guilherme é quem chama a responsabilidade de pé canhoto. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Do meio do campo da retaguarda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Do meio do campo de defesa, tenta o toque, bateu de primeira, tenta buscar a jogada novamente. O Gustavo Gomes não consegue. O Botafogo tenta descer da velocidade. Já domina, vem Veiga para marcação, prende a jogada Toró. Ele vem para o domínio, tenta o toque de bola curta pelo setor do meio de campo. Veiga fez a falta. O árbitro manda seguir porque a bola ficou com o Botafogo. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel Brasil, e vem pro jogo o time do Botafogo pelo setor de esquerda, que é para ataque em velocidade, domina o time do Botafogo, prendeu o Douglas Baggio, ele prende o lance, tenta soltar para o comando de ataque, recolheu, abriu pelo setor de direita, vem cruzamento na grande área, balança, domina, puxa, perna esquerda, a pancada pro gol, em cima da marcação, a volta novamente, a bola com o time do Botafogo, vem a falta no Zé Rafael, tá parado o jogo, Douglas Baggio pediu pênalti pro time do Botafogo, no chute dela, a bola desviaria na mão, segundo ele, do jogador do Palmeiras, Solera. Exatamente, muita reclamação por parte dos jogadores do Botafogo aqui no gramado. Também o técnico Paulo Gomes reclamou bastante, mas o Daronco, depois da falta no Zé Rafael, já mandou o jogo rolar. Nada sinalizado pelo Daronco e nem por Rodrigo D'Alonso Ferreira, o árbitro de vídeo. Não, e é o seguinte, cara, totalmente com a mão junto ao corpo, o Aníbal. Sim, foi uma pancada muito forte e muito próxima. Segue o jogo. Segue o jogo, não tem nada não. Você tá na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado, Ricieri Giroto, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Ricieri Giroto. Obrigado pela audiência, Ricieri Giroto. A bola volta no copo de bola, recolhe novamente no campo de defesa. O time do Botafogo brasileiro para o jogo. Recolhe o Botafogo no campo de defesa. João Barretos, curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Obrigado pela audiência. No meio do campo de defesa, vem pro toque de bola. O time do Botafogo em velocidade com o Negueba. Ele prende o lance, tentou o toque de bola. Zé Rafael meteu a mão na bola. E já tem amarelo, Zé Rafael tá parado o jogo. E agora a pressão dos jogadores do Botafogo para cima do Daronco, exatamente para ter o segundo cartão amarelo para o Zé Rafael e, consequentemente, a sua expulsão. Aníbal Moreno se joga na frente ali do Daronco para o Aníbal se acusar que foi ele que tocou com a mão na bola. O Daronco só marcou a falta e não deu cartão para ninguém. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende o assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para Flu. Mauro Betti. Foi falta, mas não para amarelo. É bola do campo. Só para deixar muito claro, no Brasil, só no Brasil, se faz tudo cartão amarelo, toda mão na bola é cartão amarelo. É só a regra brasileira, a regra 38. É falta para o Botafogo bater falta, cobrada, levantamento na grande área, ouviu o desvio de cabeça, vem para o toque de bola, a bola vai embora. Tá marcado o tiro de meta para aqui para o Palmeiras, bater tiro de meta para o Palmeiras cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o seu grito de gol. Zé Rafael tomou um chute ali no estômago, hein, na tentativa de jogada do atleta do Botafogo. Grupo Souza Anima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Anima. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 32 minutos de bola rolando, 32, segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Capitão Lucas Dias pegou ali o Zé Rafael na boca do estômago, chutou a boca do estômago dele, tá caído. Continua pra você em Ribeirão Preto, 0, Botafogo 0, Palmeiras no placar agregado, 2-1 pro Palmeiras. O Palmeiras está indo às oitavas de final. Botafogo tem que tentar um gol pra levar pros pênaltis. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Puzóvio. Ulisses passando pelos times já classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na terça-feira, Bragantino e Vasco passaram. E ontem, Atlético Goianiense, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo. Ulisses. A bola volta com o time do Botafogo que domina para direita do campo de defesa. Pois não, Solera. Daqui a pouco a última alteração no Palmeiras, Gabriel Menino. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, torcedor brasileiro, domina pela direita do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras, a abertura para Veiga, dominou, soltou pela direita do campo de ataque, bom lance, vem Verdão, abriu para Rony,
Rony tentou a devolução, escorregou, caiu, perdeu. Ela volta no toque de bola com o time do Botafogo que tenta descer do comando de ataque. Abertura para Toró, ele domina pelo comando de ataque, já pede a jogada na direita. Tentou por baixo por Gomes, a bola não passa. Domina no campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras, vem com Zé Rafael. Ele domina pelo setor de direito do campo da retaguarda, vai para finta em cima da marcação no primeiro. Abre o lance curto pelo comando de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, domina com Veiga. Veiga prende o lance, estica a jogada para a direita, soltou para Mike. Abriu o compasso, ergueu a cabeça, vem pro cruzado, bola prensada, vai para a linha de fundo. Patrick põe para fora, escanteio direita para o time do Palmeiras bater. E Rafael Veiga vai tomando posição no momento que muda o time do Palmeiras. Aquela pancada no estômago do Zé Rafael custou a sua alteração. Saiu com a número 8, o trem para a entrada do 25, Gabriel Menino. E aí, Mauro? Perde em qualidade na marcação, perde também na criatividade, mas entra o jogador mais descansado, que pode arriscar de fora da área, o que o Palmeiras não está conseguindo. O Antônio Neto, caiu. O Antônio Neto, palmeirense, está aqui mandando pra gente a mensagem. Pô, o Abel ficou uma semana treinando para apresentar isso pra gente. É muito pouco, realmente o Palmeiras jogando mal hoje. Futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Escanteio para o time do Verdão, bater, capricha, Palmeiras, vem, a bola partiu para a bola, correu, bateu fechado, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai para fora. Novo escanteio para o Palmeiras bater na esquerda, hein? Tirou dali de qualquer maneira, chegou tocando o chapô na bola. Exatamente, o Chapo ele tocou para fora e agora os próprios jogadores do Botafogo confirmam pro Daronco, foi escanteio, só pede pro Veiga acelerar porque o Veiga foi lentamente. Hoje o Palmeiras tá mal, né, Ulisses? Mas no sábado fez um jogo treino, tocou 6-1 no meu São Bento. Não precisava de tudo isso no São Bento, né, pô? Não precisava fazer isso, né, Soler? Fazia o 6 hoje, né? Fazia o 0-0 com o meu São Bento, pô. Gastaram tudo no sábado. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Do Tigre, escanteio Verdão, levantamento na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar, afasta o perigo de qualquer maneira, Lucas Dias, a bola volta com o Palmeiras de primeira, isolou, menino enche o pé, isolou, mas o que é isso, menino? Mas o que é isso, hein, ô Solera? Olha, Ulisses, é difícil encontrar um adjetivo, encontrar uma explicação para o que fez o Gabriel Menino, porque ele chegou desequilibrado, a bola veio na perna esquerda dele, que não é a boa, mesmo assim ele tentou fazer um gol de placa, e agora quem está festejando é a torcida que está brincando com a bola lá na arquibancada. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se a Sil pode confiar. Daqui a pouquinho no Morumbi tem São Paulo e Águia de Marabá. São Paulo e Águia de Marabá. Daqui a pouco no Morumbi. Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Paulo do Vário Puzóvio. A bola volta com o time do Botafogo. Cruzamento da esquerda, campo de ataque, tira Aníbal. É na volta do comando de ataque, tenta ganhar o lance novamente. O time do Palmeiras, o time do Botafogo fica com a bola. O árbitro para. Marcou toque de mão, falta para o Palmeiras bater pelo setor de esquerda no seu campo de defesa, falta para o time do Verde cobrar. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Luiz Guilherme domina para o time do Palmeiras na esquerda, rola a jogada na entrada da grande área para Menino. Menino soltou para Veiga, Veiga prende o campo e no campo de ataque vai tentar o toque de bola, soltou para Mike pela direita. Mike domina para o Palmeiras, tentou cruzamento no gol, vem para afastar, vem para tirar, Lucas Dias põe para fora, escanteio Palmeiras na direita. E agora bateu cabeça, né? O Lucas Dias com o goleiro João Carlos, estava inteiraço o arqueiro do Botafogo para ficar com ela, o zagueirão não quis saber, mandou para longe, escanteio para o Palmeiras, pressão na bola parada, é o Verde em busca do primeiro, Rafael Veiga vem na batida. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades, campeã está na sua vida, está no Tenda. Zé Rafael, ele vem para cobrança de escanteio, não, é isso? Veiga, tá lá o Veiga, ele vem para bater escanteio, você ligado no microfone Bandeirantes, Veiga partiu para a bola, levantou no boca do gol, tentou Murilo de cabeça, a bola sobra para o goleiro, no alto João Carlos sai para fazer a defesa. Tranquilo, agora o goleiro João Carlos, o Murilo não colocou direção na bola, aí o arqueiro do Botafogo subiu no alto, soberano e encaixou.
A bola volta com o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, Botafogo encontra golpe. Abertura para Alexandro. Alexandro driblou, passou, bateu pro gol em cima da marcação. A bola explodiu. Ela volta no toque de bola, tenta descer o time do Botafogo. Abertura pelo setor de esquerda do campo de ataque. Aperta na marcação pelo setor de direito do campo de ataque. Domina contigo novamente na intermediária. Vem pro jogo, Negueba balançou, cruzou na boca do gol. Afasta a Piqueires, vem pra tirar. Negueba vai pra cima. Ela volta com o time do Botafogo que pressiona o time do Palmeiras. Levantamento vem pelo setor de esquerda para Patrick. Patrick domina, solta na direita do campo de ataque. Pra Toró. Dominou, cortou, passou, vai bater cruzado. Voltou o lance. Toró prendeu pro time do Botafogo. Cruzou na boca do gol. Lomba mergulha pra fazer a defesa. Tranquilo, tranquilo. Marcelo Lomba sai, fica com ela. Daqui a pouco teremos duas alterações no time do Botafogo de Ribeirão Preto. Já percebo daqui. Leandro Pereira, o Leandro Banana, já posicionado para entrar. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com uma qualidade Steel, é Steel Brasil. Rony perde o lance, a bola volta no toque de bola, Luiz. Vem pra finta, lindo lance, vai ser golaço do Palmeiras, tocou, defesaça do João Carlos no lance individual do Luiz Guilherme. Que lance maravilhoso, do Luiz Guilherme, saiu costurando todo mundo na hora de fazer o gol, tentou tocar, o João Carlos esperou, não foi na dele, deu tapa na bola, o zagueiro vem pra tirar, Solera. Que jogada extraordinária do Luiz Guilherme, aí na hora da finalização, Ulisses, eu sinceramente fiquei com a sensação que na hora que ele foi bater na bola, ela deu uma quicadinha no gramado, ele bateu com o biquinho da chuteira, não conseguiu colocar a força que queria. João Carlos atento, consegue evitar o gol do Palmeiras. Na sequência teve escanteio que o Veiga vem para a batida. Escanteio para o time do Palmeiras bater, Veiga vem para a cobrança, Verdão na pressão, se posiciona, Veiga, perna esquerda na bola, bateu, levantou no boca do gol, subiu, o zagueirão vem para cortar, curtindo no setor intermediário, afasta, tira. Mauro Betti, vem Palmeiras, Rony lançado, dominou pelo setor de esquerda, vai pra finta, prendeu o lance, Rony, cruzou na boca do gol, afasta o time do Botafogo, tenta armar contra-golpe, a Pantera não consegue. E aí, Mauro Betinho, o jogo. Como você, por exemplo, espera, por exemplo, uma pizza chegar em casa e chega um sushi pra você, você fica tão insatisfeito que você fica essa sensação. Vamos ver, talvez seja agora o jogo. Manda um abraço pra ele, que é o jogo das 7, Ulisses. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo pelo setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Palmeiras para ser o jogo do campo de retaguarda. Esse que até agora é o maior jogo do Palmeiras com Abel Ferreira. Pelas minhas contas já dura 7 horas e meia. Esse Mauro Betti. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para transportar o seu produto. Braspress, agilizando a sua vida. Braspress, uma transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vai tomar Lucas Dias, o amarelo. Exatamente, cartão amarelo para o zagueirão Lucas Dias. Mais um zagueiro pendurado no time do Botafogo de Ribeirão Preto. E agora o Paulo Gomes prepara duas alterações. Saindo com a número 10, o Bochecha, para a entrada do 19, Leandro Pereira, o Leandro Banana. Saiu também com a número 6, o Patrick Bray, e veio com a 16, o Jean Vitor. Repetindo então, 6, Patrick Bray, e 10, Bochecha, para as entradas de 16, Jean Vitor, e 19, Leandro Banana, para desespero do Mauro Betti. Jogou no Palmeiras e ainda não fez gol esse ano. Não devia ter dado essa informação, embora já bastasse a lei do ex. O Patrick é bom jogador, já destacamos, o Solé também falou. Fez o gol do empate no Allianz Parque, ainda tem tempo para a lei do ex, né? É o futebol da Bandeirantes para você. O Mauro quer que acabe o jogo. Você na Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda. Na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Escanteio pelo setor, falta pela direita para o time do Palmeiras bater, partiu para a bola, Rocha. Levantou na boca do gol, não quis saber de brincadeira. Vem para pôr para fora, tira o perigo de qualquer maneira. Novamente o time do Botafogo com o Alisson. Ele põe para escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG. Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata, Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcado escanteio. Daqui a pouquinho tem
São Paulo, Águia de Marabá. Rogério Assis transmite com Pretzel, com Paulo do Vale, com Bruno Pusávio. Já para você, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado escanteio para o time do Palmeiras. Verdão quer o gol. Veiga na cobrança de escanteio pela esquerda, 0-0. Palmeiras e Botafogo. No agregado 2-1, Palmeiras partiu para a bola, levantou no gol. Afasta o time do Botafogo, vem para cortar o perigo de qualquer maneira, dá um pico na bola. Vem para tirar novamente Matheus Barbosa. É na falta com o time do Palmeiras, com Luiz Guilherme. Tenta o levantamento para Rony, mais para o goleiro. Tranquilo do gol, sai para fazer a defesa João Carlos e já liga a jogada pelo setor de esquerda, que para ataque, tenta descer o time do Botafogo. Abertura à frente, recolhe Negueba, vai tentar a finta em cima da marcação, ele domina pelo comando de ataque, leva vantagem o Botafogo. Abertura do comando para Toró, Toró domina, limpa, tenta o passe, ele bola não consegue, para volta com o time do Palmeiras, tenta descer de graça para o Botafogo, que domina, abriu para a direita do toque, ele para de Alisson. O Alisson dominou, recolheu, soltou na direita do campo de ataque, vem para a finta, já solta a jogada para Negueba, balançou, cruzou na boca do gol. Acho que houve falta de ataque, o árbitro manda seguir. A bola volta novamente com o time do Botafogo para ser jogando Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine e solte o seu grito de gol. A bola volta com o time do Botafogo, tentou Negueba, Piquerez vem para fazer a falta. E vem também para receber cartão amarelo, camisa 22 do Palmeiras, Piquerez. Merecido, Mauro. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, falta para o time do Botafogo. Bateu o Botafogo, quer o gol para levar o jogo para decisão em pênaltis, hein? Chegada também do Piquerez por trás, eu vou dizer, hein, Soler? Exatamente, chegou firme o Piquerez no momento que sobe a placa, 6 minutos de acréscimo. Vamos a 51, tem falta o time do Botafogo, a torcida do Botafogo fica animada. É falta para o time do Botafogo, bater pela esquerda, vai partir pela esquerda para a cobrança de falta, partiu para a bola. Jean Vitor levantou no gol, a bola volta. Toró. Toró. Foi dar uma puxeta, o Toró deu um bico na bola, mandou para fora. Mas o que é isso, o Toró? Toró. Alô, Pedro Silvério, ligado no microfone Bandeirantes. E aí, Solera? E aí que o homem virou uma garoa nessa puxeta, né? É bola no campo de defesa, é verdade, Soner. Recolhe no campo da retaguarda para sair jogando novamente o time do Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima vem para o toque de bola, afasta o perigo novamente. O time do Palmeiras vem para ganhar a jogada. Recolhe pela direita, afasta o time do Verde. Tenta o toque, Coutinho pelo comando de ataque. Rony vem para dividida. A bola volta com o time do Botafogo, que tem sede de gol. 46 minutos mais 5, 0-0. O Palmeiras está levando pelo primeiro jogo, ganhou do Botafogo 2-1. Domina, vem para o toque de bola novamente. Recolhe o time do Botafogo, tenta descer pelo setor de esquerda, houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima de Alexandro. É falta para a equipe do Botafogo bater. Falta a favor do time do Botafogo. O técnico Paulo Gomes já sinalizou. Vai todo mundo para a área. Vamos no chuveirinho. Quem sabe na bola parada o Botafogo abre o placar e leva o jogo para os pênaltis. Quem vem na bola é Jean Vitor. Obrigado, Soler. Daqui a pouquinho vem São Paulo. Tem São Paulo e Águia de Marabá. Rogério Assis vem para transmitir. Com Alexandre Pretzel, Paulo do Vale, Bruno Pusóvio, Rogério Assis transmitir já. São Paulo e Águia de Marabá para você. É falta para o Botafogo bater levantamento na grande área. Sobrou para o Negueba, dominou, deu tapa na bola, levou para a linha de fundo. Vem cruzamento na grande área, vem para tirar, afasta o zagueiro, voltou para Toró. Toró domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para novo cruzado, levantou na boca do gol, bola tocada de cabeça completamente errada. Aí sai Lomba do gol, deixa a bola sair em tiro de meta para o time do Palmeiras bater. Tiro de meta a favor do time do Palmeiras no momento, Ulisses, que temos público e renda aqui no estádio Santa Cruz. Público total, 18.036 torcedores. Público pagante, 15.050 torcedores para uma renda de R$1.615.410. Lembrando que o ingresso mais barato, 180 caroços. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mauro Betting. E o jogo? Agora vai falar o torcedor aqui. Tá de boa. Vamos ver. Mas vem a Palmeiras, tenta Veiga, finta, perde a jogada, Rony briga, ganha, perde na sequência, ganhou o Rony de novo, a bola volta com o Botafogo, que sai jogando do seu campo de defesa com o Alisson. Pois não, Mauro? Não, só para completar, como bem sabe muito o Solé, desde a entrada do Leandro Pereira, eu tô me sentindo no Internacional 3, Palmeiras 3, Internacional 2 na Copa do Brasil 2015,
E no segundo tempo de Palmeiras 0, River Plate 2. Não me pergunte por quê, mas tá um desespero total aqui nos meus cromossomos. É um futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência. Você do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Mauro Betting tá desesperado. Você tá vendo no YouTube ele pedindo o fim de jogo. Mostra o Mauro Betting pedindo o fim de jogo. Olha o desespero do Mauro Betting. Mas vem pro jogo o time do Botafogo. Aperta na marcação. Bola foi chuta na esquerda. Mal tocada pelo Lucas Dias. Domínio do campo da retaguarda. O time do Botafogo tenta descer. Você ligado no microfone Bandeirantes. Mike prende o lance. Abriu pelo setor de direita. 0-0 é o placar do jogo. No primeiro jogo 2-1 Palmeiras, o Palmeiras tá indo às oitavas de final da Copa do Brasil, já domina o time do Verde, tenta ser o jogador do campo de defesa Murilo, ele lança para Rony vem, tenta o domínio, ele fica no chão, pede falta, o árbitro marca, tá parado o jogo, marcada a falta pro Palmeiras bater na esquerda. E uma falta totalmente desnecessária, né, Ulisses, do Jean Vitor, porque o Rony estava de costas para a grande área do time do Palmeiras. Agora o Verdão tem a possibilidade de jogar essa bola lá dentro da área para, quem sabe, fazer o primeiro gol da partida e matar o resultado. No entanto, agora o Abel Ferreira e sua comissão pedem para o Murilo não ir para a área. O único zagueiro que vai para a área é o Gustavo Gomes. É o futebol da Bandeirantes. Um abraço para o Altair, o Sabiá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência, pois não pus óbvio. Ulisses, em Santa Catarina, Carlos de Penha marca para o Bahia contra o Criciúma. Com esse gol, o clube baiano está garantindo a classificação para as oitavas, já que venceu o jogo de ida também por 1-0. Já estava garantindo com empate, né? Agora melhorou, ficou mais fácil ainda. É lateral para o time do Botafogo bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Botafogo cobrar. Você ligado na Bandeirantes, já tem São Paulo. Águia de Marabá. Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Paulo do Vale, Bruno Puzóvio. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras para a direita. Marcos Rocha dominou, cruzou, levantou no boca do gol. Rony de bicicleta. Tá no meio do gol, pegou João Carlos. Só faltava essa, né, Ulisses? No apagar das luzes é um gol de bicicleta do Rony, mas o João Carlos estava muito atento, faz a defesa. E agora todo mundo do banco do Palmeiras e do Botafogo começa a pular e gritar com o Daronco. Um pedindo mais de acréscimo, Abel pedindo final de jogo. Segue por aqui, Ulisses. Mas que jogo duro pro Palmeiras, hein, Mauro Betting? Muito porque não jogou bem, porque o Botafogo também é um bom time, olha lá. E vem para o jogo o time do Botafogo com o Toró. Ele abre a jogada pela esquerda, tenta o cruzamento dentro da grelha, tentou buscar a jogada novamente e não consegue. A bola volta contigo no setor intermediário, tenta o lance e ganha a lateral. Vem para a cobrança novamente Jean Vitor. Ele solta a jogada do time do Botafogo. Pode ser o último lance do jogo, vai terminar o árbitro. Ergue o braço da Daronco. Final de jogo para você. Palmeiras 0, Botafogo também 0. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Final de jogo. O Palmeiras está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Na Bandeirantes vem ele, João Paulo Capelanes. O Verdão, mesmo não jogando bem, está nas oitavas de final. Capela. Exatamente, Ulisses Costa na transmissão. Deu a lógica. Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. É festa palestrina, é festa contigo, Gustavo Soler. E agora algumas crianças estão pulando para dentro do gramado aqui, abraçando jogadores do Palmeiras, do Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo encerrado, 0-0 por aqui. E o Palmeiras classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Além da vaga, o Verdão recebe um pouco mais do que 3.400.000 reais da CBF. Agora aguarda o sorteio para conhecer o seu próximo adversário na competição nacional. E tem bastante gente tentando pular aqui no gramado, principalmente crianças. Ah, criança vale tudo, né, Mauro Betting? Com a criançada não tem que segurar, né? O engraçado, Capê, é que tem um monte de segurança que dá uns 3x3. Aí a criança saindo, segurança colocando a mão no ombro do menino, porque não tem o que fazer, né? Se o segurança forçar ali, quebra o menino no meio, né? Além de ser uma agressão ao menor. Então, criança tá liberado para fazer tudo. Faz parte, Soler. A molecada ali aproveita para se divertir, vivendo essa expectativa até da despedida de Endrick, até porque ele tá para ir pro Real Madrid, mas pelo menos tem o menino Estevão, que já tá negociado com o Chelsea. Quer dizer, é a nova geração aproveitando para acompanhar a nova geração de atletas profissionais do Palmeiras. 8h56, bora pro craque Bandeirantes do empate / vitória do Porco. O craque do jogo.
Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Ô Mauro Betti, vamos falar a verdade pro nosso ouvinte. O jogo foi fraco, a atuação do Botafogo foi fraca, a do Palmeiras nem se fala, mas precisamos eleger aqui o craque Bandeirantes. Na sua avaliação, quem foi? Rafael Veiga. Sério? Justifique sua resposta. É Voto o melhor estético. jogador da nota SofaScore, que eu sempre levo em consideração, mas não é coisa definitiva, e o jogo foi bom, né? Seria ele do lado do Botafogo, o João Costa, que a gente conversava aqui com o Ulisses, e o Rafael Veiga teve os melhores índices. Mas é um jogo, repito, foi o maior jogo da história do Palmeiras Abel Ferreira, durou 5 horas e meia. 0-0. E eu amo o Veiga também. Pronto, É um anticlímax também, né? Quer dizer, você tem que escolher o craque Bandeirantes, você não coloca o cara que tem o gol, porque eu gostaria de falar Rafael Veiga, o craque Bandeirantes, que o Ulisses Costa narrou assim, quer dizer... Inventa um gol, mas vai. o que é isso? Narra aí, Vamos lá, inventa vai. um gol, vai. Se o Veiga fizesse um gol, como é que o Ulisses Costa, o maior do Brasil, narraria? Ah, Ulisses, tá vendo você? Não tem clima, tá né? parado o jogo aí. Toca de bola, vibra o Botafogo, escanteio do Botafogo, tiro de bola do Botafogo, pênalti do Botafogo, gol do Palmeiras, gol! Na bochecha, nessa bochecha linda da rede. De bulldog velho, né? Não, filma isso, gente, por favor, mostra isso. Não, pra dizer que o Ulisses nota 10 sempre. O jogo foi bem chato, 5 da bondade, né? Não é nada, né? Rafael Veiga é o craque Bandeirantes, então, né? Assim, nota SofaScore, que eu repito, sempre respeito muito, sou parceiro e tal. Mas não tem, assim, eu gosto do João Costa, meia que saiu, a gente falava, um bom jogador mesmo do Botafogo. Não teve nada mesmo, assim, não acha nada. O que você pode falar? É o jogo que você pode falar, Marcos Rocha foi o melhor, você pode falar que o Patrick, que é um bom lateral esquerdo do Botafogo, foi o melhor. Não teve gente boa, assim, é um jogo chato mesmo, 0-0. Até a narração hoje também foi meio... A narração foi sempre muito boa. O Ulisses sempre muito atento, sempre em cima do lance, sempre narrando, sempre emocionando. Até o jogo 0-0 foi legal, por quê? Porque havia Ulisses Costa pra narrar com a gente em Ribeirão Preto. Ulisses Costa. E já tá chegando o Ulisses lá no Pinguim. E o Ulisses lembrando bem que a audiência massacrante no YouTube já não é mais a mesma. Continuem conosco, né? É impressionante, né? Até porque conseguir levantar a audiência com a transmissão é fácil. Quero ver isso que eu ia falar, caiu a audiência, mas acabou o jogo, né, velho? 9 da noite vai marcar o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. Rafael Veiga é o voto de Mauro Betting, é o craque Bandeirantes do empate / vitória. Palmeiras e Botafogo ficaram no 0-0. Plantão esportivo da Bandeirantes. Alô, Bruno Puzóvio. O Bahia, nossa porreta tá nas oitavas de final também, hein, Puzóvio? Exatamente, Capela. Em Santa Catarina, o Bahia venceu o Criciúma fora de casa por 2-0 e se classificou por ter vencido o jogo de ida por 1-0. E bola rolando para Cuiabá e Goiás, que ainda não abriram o placar na Arena Pantanal. Maravilha. Gustavo Soler chamou direto de Ribeirão Preto, lembrando que a bola vai rolar para São Paulo e Águia de Marabá com a transmissão do Rogério Assis, com os comentários do Pretzel, o repórter Bandeirantes é o Paulo do Vale, mas quando rolar a entrevista coletiva do Abel Ferreira, o Gustavo Soler volta no intervalo inteligente do jogo de São Paulo no Morumbi para trazer um destaque envolvendo o Abel Ferreira, que deve se manifestar sobre a carta de intenção, pré-contrato, seja lá o que foi que ele assinou com o Al Sadd do Catar. Fala aí, Soler! Não, uma cena comovente agora, né? Um monte de adolescente gritando, mostrando o dedo pro Zé Rafael. Ele começou a xingar os caras de uma questão de que todo jovem normalmente faz, né? E ele começou a xingar a molecada, deu risada, a molecada tá dando risada pra ele. Pra mim, o craque do jogo é o pai do Piquerez. Tava num bar, vendo o jogo com a torcida do Palmeiras e não gostou muito da situação, mas ficou no bar até o fim do jogo, pelo menos. E tem uns torcedores perto maravilhoso. De você, Soler. O pai do Piquerez é maravilhoso, cara. Pô, o pai do seu Lalec, que aula. Que o homem gosta de um sereno. Tem uns torcedores aí perto de você, Soler, pra gente poder ver por que eles estão xingando o Zé Rafael. Dá pra chegar ou não dá pra chegar? É porque o Zé Rafael, ele tá com a camisa do Palmeiras. Os caras estão xingando ele. Aí eu estou chamando o Zé Rafael pra porrada. O Zé Rafael tá zoando todo mundo. E fazendo um gesto um tanto quanto inadequado pro público. Maravilha. Chamando os caras tudo de espinha na cara, se é que você me entende o contexto, né? Ah, faz parte, né? A famosa acne na pré-adolescência, né? Na puberdade, né, Mauro Betti? Você teve muita espinha na época da puberdade, não? Tive. Você sabe que eu estava no médico e ele tava falando, ele fez essa pergunta. Eu falei, olha, cara, faz muito tempo a minha puberdade, evidentemente, mas havia.
Bastante. E olha que quando eu nasci não havia nem acne, né? Não havia nem o termo acne criado. É verdade. Bom, Soler, seu destaque final aí para você voltar daqui a pouquinho no intervalo do jogo do São Paulo com um trecho da entrevista coletiva do Abel Ferreira e depois no apito final o boletim completo do Palmeiras que avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil, Soler. Sempre às ordens. Maravilha, então. 9-2. Bruno Puzov daqui a pouquinho com mais do destaque do microfone da Bandeirantes e eu aproveito para dar um destaque final com o Mauro Betting também. O Mauro Betting, esse empate 0-0, ele pode ser um tanto quanto preocupante ou nada a ver? Porque o Palmeiras não tá jogando nada faz tempo, hein, Mauro? Sim, de algum tempo, mesmo quando o tricampeão paulista, o que não acontecia há 90 anos, desde o Paracetário, o Palmeiras já não vinha tão bem. Hoje foi uma das partidas mais irritantes e chatas, até pra quem gosta, até pra quem não gosta. Enfim, foi um jogo muito chato, muito ruim. Não vou dizer que o sinal amarelo está ligado, porque é o sinal verde, mas enfim, não tá legal não, Palmeiras. Tá bom, Mauro. Daqui a pouquinho você volta com mais conteúdo na Rádio Bandeirantes. Lembrando que amanhã cedo tem conteúdo também do Mauro Betting opinando na programação jornalística e esportiva da Rádio Bandeirantes. Não tenha dúvida. Amanhã voltamos no Primeira Hora para falar provavelmente da boa vitória do São Paulo sobre a Águia de Marabá e desse decepcionante 0 Palmeiras, 0 Botafogo. Aliás, 0 Botafogo, 0 Palmeiras em Ribeirão Preto. Abraço, Mauro. Sempre um prazer. 9-13, eu quero o hino do São Paulo. Alô, Michel Lopes, Caiame Martins, Beto Rebeque, Alexandre Marques. Eu quero o hino do tricolor do Morumbi. Eita, hino bonito, né? Como é bom ser São Paulino, né, gente? É legal você chegar na roda de amigos e falar, cara, eu tenho 3 Libertadores, eu tenho 3 Mundiais. É da hora, né? Deve ser legal falar isso. Eu não consigo falar isso. Não consigo falar isso. Alô, repórter Bandeirantes Paulo do Vale. Você consegue falar? Eu tenho 3 Libertadores e 3 Mundiais do Vale. Boa noite. Eu não tenho nada, Capelão. Nem uma Copa Paulista do Vale. Não, eu tenho uma Série A2 do Paulistão. Serve? Serve, é o que tem pra janta, né? É complicado, viu? É uma realidade distante, apesar de que a gente que cobre o São Paulo, claro, tá sempre próximo ali da glória, né? Até porque o São Paulo numa fase que nem é das melhores, ó. Eu, como setorista, já vi o São Paulo ser campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, que é um título inédito. Imagina se a fase fosse boa do São Paulo. É, rapaz. Inclusive o São Paulo entra em campo hoje para defender o título da Copa do Brasil, né? O atual campeão do torneio, mas vai com reservão, viu? Não dá nem para chamar de misto, dá para chamar de Lucas e a rapaziada, podemos dizer assim, ou amigos do Lucas, viu? Porque o camisa 7 está confirmado entre os titulares, está voltando aos poucos da lesão na coxa, então vai para o jogo para adquirir ritmo de jogo. São Paulo, ó, de Jandrei, Moreira, Ferrarese, Diego Costa, Patrick, Luiz Gustavo, Galopo, Nestor, Lucas, Eric e André Silva, com Arboleda, Luciano, Michel Araújo, Alisson, Alan Franco, todo mundo no banco de reservas, viu, Capela? Maravilha. Ô, Duvari, daqui a pouquinho você vai escalar o São Paulo. Eu só queria aproveitar para falar o seguinte, parabéns para a nação tricolor. Não é fazendo média, não, porque não é fácil num jogo tranquilo, que na teoria o São Paulo vai vencer, vai desfilar na frente do torcedor, num horário ruim. Até porque, meus amigos, é o seguinte, tá chegando uma frente fria em São Paulo, então hoje a temperatura já começou a cair um pouquinho, final de semana promessa de frio e o torcedor do São Paulo tá lá. Então parabéns à nação tricolor. Ô, do Vale, aproveita e escalha esse São Paulo que eu quero dar uma boa noite, um abraço pro mestre Pretzel. Vamos lá, do Vale. Vamos lá, ó, 37 mil pessoas de expectativa de público aqui no Morumbi para esse jogo de Copa do Brasil. 93 Jandrei, 30 Moreira, 32 Ferrarese, 4 Diego Costa, 36 Patrick, 16 Luiz Gustavo, Galopo 8, 11 Nestor, 7 Lucas Moura, 33 Eric e André Silva 17. Repeteco do Tri do Mundo, vai do Vale. Jandrei, Moreira, Ferrarese, Diego Costa, Patrick, Luiz Gustavo, Galopo, Nestor, Lucas, Eric e André Silva. Mestre Alexandre Pretzel, eu não recebi o ok se você está posicionado e pronto para você falar na Rádio Bandeirantes. Mas deduzindo que você tenha chegado no estádio por volta das 4h30, 5 da tarde, acho que você está pronto. Tudo bem, Pretzel? Boa noite.
Boa noite, Capelanes. Um abraço para você, para o PDV, para toda a nossa equipe. Já tinha avisado aí o pessoal que eu estava... Até me perguntaram. Tá tudo certo, Prétio? Tudo certo. O Zóvio falou para mim assim, não chama o Prétio porque eu acho que ele não tá ok. O Prétio, ele não tá na cabine. Eu falei, mas como não? Cheguei às 8 para entrar no ar às 9. É uma crítica? Não, é uma correção, porque é o que eu faço sempre. Constatação. É uma constatação. Então, tua pergunta foi patética. Invariavelmente tem sido assim. Principalmente no Esporte em Debate, né? Essa escalação eu gostei, cara, porque o jogo hoje é um jogo para família, um jogo de entretenimento. Isso não é uma ofensa ao Águia de Marabá. O Águia chegou na terceira fase da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo. Isso é uma vitória do time paraense, mas esse é o limite. Pega um time melhor, pega um time grande na terceira fase e aí não consegue passar. Mas já eliminou Curitiba, já eliminou Goiás. O jogo de ida estava com um jogador a menos, largou na frente o time do Águia. Achei até uma falha do goleiro Jandrei, que joga hoje. Mas depois o São Paulo botou a bola no chão com tranquilidade e fez 3-1 e poderia ter feito muito mais com um jogador a mais. Acho que tá certo o Zubeldia. Próximo jogo do São Paulo é na quarta que vem contra o Tadieres. Jogo que vai definir quem será primeiro e segundo do grupo na Libertadores. Então tem jogadores titulares no banco. Acho que foi acertada a decisão do técnico, Capelanes. Dava para colocar mais da molecada nesse jogo, que você falou muito bem, é um jogo de entretenimento, né? Um jogo tranquilo que eu acho que o São Paulo não corre muitos riscos. Dava para colocar mais da molecada, é o que eu vejo no chat do YouTube aqui. Ele poderia ter posto o Rodriguinho desde o início, no lugar do Lucas. É que o Lucas precisa ganhar ritmo, né, para os jogos maiores. Então começa o Lucas e o Rodriguinho fica no banco, mas deve entrar no intervalo. No mais, quem é que tem para colocar? O Rua já recebeu a oportunidade, já começou jogando lá em Belém contra o Águia e fez 2 gols. Então no mais, o Ferreira hoje, o Ferreira alterna entre titular ou reserva. No mais, ele tem Bobadilha, Alisson, tem o Franco, que se firmou como zagueiro. Praticamente o time titular está no banco de reservas. Maravilha, Pretzel, qual é a chance de uma, olha, não vou nem falar zebra, de um zoológico inteiro no Morumbi do São Paulo ser eliminado hoje? 0-10. Eu sou um cara sempre cauteloso com futebol, mas hoje, me perdoe o público de Marabá, hoje não tem a menor possibilidade do São Paulo ser eliminado. Se lá tivesse sido 1-1, né, 1-0 São Paulo, certo? Que aí sempre daqui a pouco uma escapada, uma expulsão e tal, mas 3-1, o Águia tem que fazer 2-0 sem levar nenhum gol. Acho que não há a menor possibilidade de a gente ter algo que não seja uma vitória contundente do São Paulo, Capelães. O Ulisses Costa me lembrou hoje no Jogo Aberto que no ano passado o São Paulo havia vencido fora de casa o Sport e em casa o Sport fez jogo duro e levou para os pênaltis, né? O São Paulo ganhou do Sport por 2-0 e aqui estava 1-0 para o São Paulo. E aí no segundo tempo o Sport virou o jogo. Estávamos eu e Canhão aqui. O Sport virou o jogo 3-1. E levou para os pés. Aliás, o último gol saiu nos acréscimos. Foi mesmo. Dorival Júnior, né, levantando os braços, apavorado. E aí nos pênaltis o São Paulo passou. E ali você lembra da minha frase, né? O São Paulo passou pelo Sport e eu falei, se passar do Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. O que realmente aconteceu. Essas coisas você não lembra, que isso me deixa realmente triste. Memória seletiva. É isso, né? Só quem lembra dos meus acertos é Michel Lopes, que é o único que realmente respeita. Aí, ó, alfinetando você, cara. Ele não tá aqui hoje, respeita o meu trabalho no Esporte tá de folga Rafael hoje, Palmeira. Um abração pro Rafael, grande figura, né? O PDV, para passar tá feliz por hoje, né? Tá feliz hoje. Não tem Esporte Debate, nem hoje nem amanhã, viu, PDV? É um alívio para ele, porque ele é amassado toda noite, então é um alívio para ele. O PDV, deixa eu te dar uma missão antes de passar a bola pro Canhão. Quantos torcedores visitantes estão no setor do Águia de Marabá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, acho que 22 ou 23. Aí, ó, tem mais 3 lá em cima. 25. Aí, ó. 25. 25 contra quase 40 mil. Já pensou esse roteiro? Mas é quase impossível. 9 horas e 10 minutos pra gente já aquecer a jornada esportiva Bandeirantes. A gente coloca em destaque os parceiros comerciais. E na volta, ele vai explodir para todo o Brasil! Rogério Assis, futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Cata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Cata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver.